Quero trazer para você um estudo que não é falado em denominação alguma. Esse pastor está achando que é agora que vai vir a apostasia, meu amigo. Acorda! Acorda! A igreja caiu lá no concílio de Nicéia, quando ela sentou para ouvir os bispos de Roma. Eu quero estar lendo nessa traduçãozinha aqui para vocês verem o quanto a coisa é séria. Acabou com seu sacrifício perpétuo, tá vendo? E deixou o templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, ele apresentou uma oferta nojenta. Que oferta é essa? O sacrifício do porco. O inimigo, Satanás, ele já estava com esse plano de destruir o nome do Mashiach e levar um nome pagão para todas as nações. Quando Yahushua pergunta para o demônio qual é o seu nome, olha a resposta que ele dá para Yahushua: meu nome é Legião. A palavra legião, irmãos, ela veio de Roma. Ela veio de Roma porque os soldados romanos eram identificados com esse nome, Legião. O símbolo dos romanos era o símbolo do porco. Vou mostrar para nós, revelação para nós, a igreja agora do final dos tempos. Então o que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos, a legião entrou nos porcos. E aconteceu o que, Romero? Os porcos foram atirados ao mar. Correu e foi precipitado, foi jogado no mar. O que significa, Romero? O mar, na Bíblia, representa povos, multidões, nações e línguas. Está mostrando que o porco ia ser levado para multidões. Você põe na tela do Google para traduzir Iesus. Iesus significa isto é um porco. Bom, meu nome é Romils. Antes de eu começar esse vídeo, irmãos, eu gostaria de agradecer os irmãos de São Paulo. Por quê? Porque nós estivemos aí em São Paulo pregando o Evangelho e esses irmãos nos trataram como um anjo do Eterno, né? Nos receberam aí na casa deles e nos deram um tratamento tremendo. Só o Eterno para poder recompensar esses irmãos. Na reunião encontrei com vários irmãos aí que eu creio que fazem parte da igreja de Filadélfia. Eu gostaria de agradecer todos os irmãos que nos receberam aí e nos receberam com carinho. Então fica assim, a graça e a paz do Eterno no coração desses irmãos. Veja bem, irmãos, para começarmos esse estudo, eu gostaria de estar lendo Atos capítulo 3, versículo 20 em diante. Aqui diz assim, vou ler o versículo 20 em diante, diz assim: a fim de que a presença do Criador venha tempos de refrigério, e que ele envie o Mashiach, que já vos foi designado, Yahushua, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Aqui está dizendo que os céus, a glória onde o Eterno está, deveria receber Yahushua até que todas as coisas fossem restauradas. Yahushua só vai voltar para reinar nessa terra depois que todas as coisas forem restauradas. E é isso que eu quero falar para você. Quero trazer para você um estudo que não é falado em denominação alguma. Você pode frequentar qualquer denominação evangélica, mas o que eu vou trazer para você que não é falado nessas denominações. Então preste bastante atenção para que o Eterno possa falar ao seu coração e para que você possa entender que você não faz parte de Laodiceia, você faz parte de Filadélfia. E é Filadélfia que vai ser arrebatada, é Filadélfia que vai casar com o Cordeiro, é Filadélfia que vai casar com o Mashiach, não é Laodiceia. E eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo, porque esse estudo não é falado em denominação alguma. Veja bem, irmãos, quero falar de duas restaurações. Uma eu vou falar pouco, mas a outra eu vou falar muito, que é a restauração da igreja. A primeira restauração que eu quero falar é a restauração de Israel. Eu quero mostrar para você que duas coisas têm que acontecer para que o Mashiach volte: a restauração de Israel e a restauração da igreja. A primeira restauração que eu quero falar, ela começou no ano de 1948. O Eterno esparramou Israel para todas as partes do mundo. Mas o Eterno nos mostrou que Israel no final dos tempos ia ser restaurado. O Eterno ia trazer Israel para a sua nação de novo, ia conceder para eles aquele país novamente, e Israel ia ser totalmente restaurado para que o Mashiach pudesse voltar. Israel vai ser restaurado. Enquanto Israel não for completamente restaurado, Yahushua não vai deixar o trono e vir para a terra. Então Israel precisa ser restaurado. Isso começou quando, Romils? Começou no ano de 1948, quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha assinou um decreto entregando a ONU, entregando o Estado de Israel novamente para os judeus, para os Yaldins. Ali começou a restauração de Israel.
Ali começou o brotar da figueira, quando o Mashiach disse assim, quando vocês verdes a figueira brotar, ele disse, vocês devem saber que esta é a última geração. Então Israel começou a ser restaurado quando, Romilson? No ano de 1948. Somando no calendário hebraico de 360 dias, uma geração é de 80 anos. O Mashiach disse que essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso o quê, Romilson? Sem que tudo isso, a restauração de Israel, a tribulação, o anticristo, sem que tudo isso aconteça. O Mashiach disse, isso não vai passar. A restauração de Israel então vai acontecer dentro de 80 anos a partir do nascimento de Israel, que aconteceu no ano de 1948. Israel está sendo restaurada. Os judeus voltaram para o seu país, passou pela Guerra dos 6 Dias, onde juntou 12 países contra Israel. Israel começou a bater um país por dia, a ONU teve que intervir. Por quê? Porque o Eterno falou, quando vocês começarem a voltar para a terra de vocês, eu vou estar restaurando Israel. O Eterno está restaurando Israel. Israel vai ser completamente restaurado no final da tribulação. Ali Israel vai prostrar diante do Filho do Eterno e vai reconhecer que aquele que esteve na terra é o verdadeiro Mashiach. E eles vão clamar, está no livro de Zacarias, diz que eles vão clamar pelo unigênito do Eterno. O unigênito, o primogênito do Eterno. E aí eles vão reconhecer que Yahshua é o verdadeiro Mashiach que morreu lá no madeiro por eles, porque hoje eles não reconhecem isso. Mas eles vão reconhecer que Yahshua Mashiach, aquele que esteve lá na Terra Santa e morreu por eles e morreu por nós. Ele é o verdadeiro Filho do Eterno, eles vão reconhecer. E aí Israel estará restaurado, é aí que o Mashiach vai vir nas nuvens para a guerra do Armagedon e vai reinar 1000 anos nessa terra. Então aqui está dizendo que os céus deve guardar Yahshua lá até que todas as coisas sejam restauradas. Atos capítulo 3, versículo 20 e 21. Está entendendo, irmãos? Então essa é a primeira restauração de Israel. Nós estamos vivendo nos últimos dias na face da terra. Porque nós estamos vivendo na restauração de Israel. Israel já está sendo totalmente restaurado. Israel começou a vender verdura para o mundo inteiro. O Eterno já restaurou a terra de Israel. Agora só falta Israel reconhecer o Mashiach como o único Salvador. Isso vai acontecer até no ano de 2027. Tudo indica que até no ano de 2027 o Mashiach vai descer nas nuvens. Já lancei vídeos falando sobre isso. Qual é a outra restauração que tem que acontecer, Romilson? Agora preste bastante atenção, irmãos. Isso que vai ser falado aqui agora não é falado nas denominações. Preste atenção na restauração que o Mashiach está fazendo agora nos nossos dias. E você tem que fazer parte dessa restauração, se você quiser ser arrebatado antes da tribulação. É a restauração da igreja, irmãos. Yahshua vai restaurar a igreja. Os pastores não falam sobre isso, mas eu vou te mostrar isso agora. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 11, diz assim. Capítulo 2. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, o vosso pensamento, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas ao Mashiach. Se na verdade vindo alguém pregar um outro Yahshua, que não temos pregado, ou aceitais um espírito diferente, que não tendes abraçados, e um evangelho diferente, de bom grato o tolerais. O apóstolo Paulo virou e falou assim, ó. Olha o que ele vira e fala assim, ó. Receio que assim como a serpente seduziu a Eva, os vossos pensamentos sejam corrompidos com respeito ao Mashiach. Porque se vier alguém pregar um Yahshua diferente, ou um espírito diferente, ou um evangelho diferente, vocês abraçam de bom grato. E aí ele vira e fala assim, eu quero vos apresentar como a virgem pura, no versículo aqui, ó, no versículo 2, ele fala, eu tenho zelo do Criador por vocês. Ele está falando para a igreja de Éfeso. Ele falou, eu tenho zelo do Criador por vocês, eu quero cuidar de vocês, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, para casar com Yahshua. Vocês têm que estar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, e ela seguiu após outro, e ela também seguiu após outro evangelho, os vossos pensamentos sejam corrompidos e vocês façam como Eva. Eu tenho medo que vocês façam como Eva. Por que, Romilson? Porque Eva era uma virgem pura. Uma virgem pura. Que estava ali, ó, com seu esposo, Adão. Adão é figura do Mashiach. Isso está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. A serpente distorceu a palavra do Eterno. A serpente distorceu o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que o Eterno tinha entregado para Eva. Qual era, Romilson? Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer, tanto fisicamente como espiritualmente.
tanto espiritualmente como fisicamente vocês vão morrer. Então Paulo estava com medo que isso acontecesse com a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha acabado de nascer, ela tinha nascido de Yahshua. Por que, Romeus? Porque tudo que está no Velho Testamento, tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Como é que foi gerado? O Eterno fez Adão do pó da terra, Adão que é figura do Mashiach, figura de Yahshua, está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, e Eva que é figura da igreja, está entendendo? Então o Eterno fez Adão e trouxe um sono sobre Adão. E a partir daquele sono o Eterno tirou uma de suas costelas e lhe edificou uma esposa, Eva. Eva saiu da costela de Adão. Está entendendo, irmãos? Eva saiu da costela de Adão. Adão passou pelo sono da morte para que nascesse Eva. E Yahshua passou pelo sono da morte quando ele morreu no madeiro para poder gerar a igreja, para que pudesse nascer a igreja. A igreja nasceu do espírito de Yahshua. Está entendendo? Então a igreja saiu de Yahshua. A igreja nasceu do novo homem que é Yahshua. E o que Paulo disse em 2 Coríntios, meus? 2 Coríntios capítulo 11. Eu tenho medo que vocês vão após outro. A igreja foi após outro, ela foi após Jesus. Ela foi após Jesus. Ela foi após Jesus. Eu ganhei, tem uma Bíblia lá em São Paulo, agora que o irmão Leomar me deu, que nela está escrito assim, ó, Jesus, Jesus. Está entendendo? Então cada país foi dado um nome diferente. A igreja foi após outro, assim como Eva foi após outro. A Eva foi após outro, foi após a serpente, que não era o marido dela, Adão. Ela deixou Adão e foi após outro. A igreja deixou Yahshua e foi após outro Mashiach, outro Yahshua. Ela foi após Jesus Cristo, um ídolo da igreja católica. Eu vou te mostrar que a igreja, da mesma forma que a Eva caiu, a igreja também caiu. É por isso que quando você lê no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim, ó, não foi Adão que caiu em transgressão, foi Eva que seguindo após outro, tendo sido seduzida pela serpente, foi após outro evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Tudo que está lá no Velho Testamento, que está lá no livro de Gênesis, é uma simbologia, são sombras das coisas que haveriam de acontecer. Está entendendo porque o apóstolo Paulo fala que são sombras das coisas que haveriam de acontecer? Aconteceu. A igreja caiu. E é isso que eu quero passar para você. Os apóstolos, os pastores que estão aí hoje não te ensinam isso nunca, meu irmão. Então quando nós vemos ali dizer que Adão comeu do fruto também, o que aquele ali nos mostra, Romeus? Nos mostra a história se repetindo. Por que Adão comeu do fruto, Romeus? Porque Adão, ele era um resgatador. Ele era o resgatador de Eva. Ele sabia que aquele fruto era pecado, ele comer daquele fruto. E aí Eva trouxe para ele e ele comeu. Ele não foi seduzido pela serpente. E Yahshua não foi seduzido pela serpente. Porém, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que Yahshua se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado em si, porém ele assumiu o nosso pecado. Por quê? Porque ele ama a igreja. Adão amava Eva. Então Adão, ele assumiu o pecado de Eva. Ele assumiu o pecado de Eva. Ele fez o papel de Yahshua. Ele fez o papel de resgatador. Adão poderia virar para Eva e falar, não, agora você se vira aí. Foi você que caiu, foi você que cometeu o pecado. Não estou nem aí com você, fica aí sozinha com esse pecado aí. Fica aí você com essa serpente aí, não tem nada a ver com você mais não. Adão poderia ter falado isso. Mas Adão não, Adão amava tanto a sua esposa que ele pegou do fruto e comeu também. O que ele fez? Ele assumiu o pecado de Eva. O que Yahshua fez? Ele não tinha nada a ver com o pecado da igreja. Porém, ele deixou os céus e veio à terra, nascido de homem, e assumiu o pecado da igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz que ele se fez pecado por nós. Tem uma vaca atrás de mim ali, está dando para vocês verem aí? Então veja bem, irmãos. Yahshua assumiu o pecado da igreja. E aí, Romeus? Quando é que foi que a igreja caiu então, Romeus? Se você está dizendo aí que a igreja caiu igual Eva. Quando foi que a igreja caiu, Romeus? É agora que eu quero trazer para você o que os pastores não trazem para você. Os pastores dizem assim, esses caras que estão pregando aí, ó, bem que lá está escrito que no final dos tempos ia surgir a apostasia, lá no livro de 2 Tessalonicenses, fala que o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Meu irmão, aquela tradução ali está errada, na tradução original diz assim, ó, o Mashiach não vai vir sem que primeiro venha o afastamento e seja revelado o filho da perdição. O afastamento, o que é o afastamento? O arrebatamento do filho varão. O filho varão tem que ser afastado, tem que ser levado para a glória, porque o espírito do Mashiach está nele.
nele, e o espírito do Machia estando no filho varão, o filho varão está combatendo o poder das trevas. Então o filho varão está impedindo o anticristo de se revelar ao mundo. Mas quando vier o afastamento, quando aquele que agora o detém, for afastado, for retirado, algumas traduções falam for retirado, então se revelará ao filho da perdição. Aquela palavra ali, meu irmão, não é apostasia. Por que, Romeus? Porque a igreja não vai entrar em apostasia, não é agora não, meu irmão. Isso aí foi o que os pastores te ensinou, isso é heresia. A igreja entrou em apostasia no ano de 325, no concílio de Nicéia. Agora eu vou te mostrar quando é que foi que a igreja caiu. Porque o apóstolo Paulo, ele estava com medo que a igreja caísse, assim como Eva caiu e foi após outro evangelho, após outro salvador, que é Jesus, que é Isas, que é o Lorum, que é Dizas. Cada país é um nome diferente. Ela foi após outro. A igreja caiu no concílio de Nicéia, no ano 325, depois do Machia. No ano 325. Vou até parar de ficar falando essa palavra Cristo. Agora que até então eu falava essa palavra Cristo e Jesus. Aí vou parar de falar essas palavras aí, porque isso aí são ídolos imundos que contaminam a igreja. Vou parar de falar esses títulos e esses nomes pagãos. Então a igreja caiu no concílio de Nicéia, no ano 325, quando ela sentou-se com 318 bispos da igreja católica para ouvir o imperador Constantino juntamente com aqueles bispos ali. Ali teve o primeiro concílio de Nicéia, quando a igreja sentou-se para ouvir os bispos da igreja católica e o imperador Constantino. O que entrou ali, Romeus? Ali entrou o Natal, ali entrou várias coisas. A primeira coisa que fez a igreja cair foi porque ali no concílio de Nicéia foi debater a natureza do Machia, a natureza do Filho do Eterno. Por quê? Porque Ário era um bispo da igreja. O que Ário fazia? Ário pregava que Ialcha, o Machia, ele era 100% homem. Era assim que Ário pregava. Ário era um bispo da igreja. Ele pregava que o filho era menor do que o pai, que o filho era inferior ao pai. E aí tinha um outro bispo chamado Atanásio. Atanásio pregava que o filho era o próprio Deus encarnado. Então Atanásio pregava que o filho tinha o mesmo poder do pai, que o filho também era eterno. Mas Ário não. Ário pregava que o filho era inferior ao pai, que o filho era 100% homem. Tá entendendo? Que o filho foi criado, a origem do filho era o pai. Foi o pai que gerou e criou o filho. E Ário é que estava certo. Por quê, Romeus? Porque no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, antes de Jerônimo deturbar a Bíblia Almeida, porque na Bíblia de Jerusalém ainda traduz correto. Lá fala que Ial criou Ialcha antes de todas as coisas. O próprio Ialcha fala assim, ó, eu sou o princípio da criação de Ial, o primeiro de sua obra, o primeiro da criação de Ial. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala que Ialcha é o primogênito de toda criatura, ou seja, foi o Eterno que criou ele. No livro de Apocalipse 3, versículo 14, Ialcha diz assim, eu sou o princípio da criação de Ial. Apocalipse 3, 14. Então Ialcha, houve uma era na eternidade que ele não existia, era assim que Ário pregava. Tá entendendo? É tanto que no livro de Miqueias, capítulo 5, diz que a origem de Ialcha é de tempos antigos. Miqueias, capítulo 5. Aí eu te pergunto, Ial, o Criador, tem origem? Não. Ial é a origem de tudo. Já lá no livro de Miqueias, capítulo 5, diz que a origem de Ialcha é de tempos antigos. Por quê? Porque o pai é a origem do filho. Mas o pai não tem origem, o pai é eterno. Então você vai achar nas escrituras falando que o pai é eterno, que Ial é eterno. Mas você nunca vai achar falando que o filho é eterno, que ele sempre existiu. Então a igreja caiu lá no concílio de Nicéia na hora que ela começou a receber essas doutrinas pagãs. Começou a pregar um outro Ialcha diferente, um Machia diferente, um Machia que era o próprio Deus encarnado que veio na terra. Por isso que Paulo falou, ó, quero vos apresentar como virgem pura, mas eu tenho medo que vocês vão após outro, e vocês recebam um Ialcha diferente do que eu tenho pregado, e vocês recebam um espírito diferente, um evangelho diferente, porque se vocês fizerem isso, vocês não vão ser virgem mais, vocês vão ser uma meretriz. A igreja caiu, ela perdeu a sua pureza lá no concílio de Nicéia. Tá entendendo, irmãos? No concílio de Nicéia. Os pastores estão achando que é agora que vai vir a apostasia, meu amigo. Acorda! Acorda! A igreja caiu! Acorda! A igreja caiu lá no concílio de Nicéia, quando ela sentou para ouvir os bispos de Roma, quando ela recebeu os crédulos, os dogmas da igreja católica. No ano de 381, eles viram e falaram, agora nós temos que fazer mais uma reunião, porque já que o filho é Deus encarnado,
Então existe o Espírito Santo e o Espírito Santo. Aí começou, não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A primeira vez que surgiu a palavra Trindade foi com Tertuliano. Tertuliano, um bispo da Igreja Católica, que trouxe essa palavra. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, não. Existe a palavra divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele, em Yahshua, habita toda a plenitude da divindade. O que é isso, amigos? Todas as qualidades do Eterno. Tudo que o Eterno tem de bom, todas as suas qualidades habitam plenificadamente no seu Filho, Yahshua Mashiach. E a Bíblia diz que o Filho plenifica a igreja. Diz que na igreja habita toda a plenitude do Filho do Eterno. A igreja também tem a natureza do Eterno. Mas nem por isso a igreja é Deus encarnado. O Filho contendo toda a plenitude do Pai, nem por isso significa que o Filho é o Pai. Está entendendo, irmão? Caiu lá no Concílio de Nicéia, aí surgiu o dogma da Santíssima Trindade, que eu já lancei um estudo no vídeo aí mostrando que a palavra Trindade para os catolicismos romanos é mistério. Vou até mostrar para você aí uma página do dicionário aí mostrando mistério. Trindade nas religiões pagãs é mistério. E na testa da prostituta em Apocalipse 17 está escrito: um mistério, Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A primeira trindade que existiu, meu irmão, foi lá na Babilônia, lá Nimrod, Semiramis e Tammuz. Foi lá que surgiu a primeira trindade, foi na Babilônia. Por isso que na testa dessa igreja infiel está escrito mistério, Babilônia. Olha de onde vem o trem, da Babilônia. Babilônia significa confusão, a trindade é confusão. Então a igreja caiu no Concílio de Nicéia, meu irmão. Então veja bem, irmãos, tem pastores aí dizendo que a igreja vai cair, vai entrar em apostasia no final dos tempos. Não, estão totalmente equivocados, irmãos. A igreja caiu no ano 325 depois do Mashiach. Ela caiu quando ela sentou no Concílio de Nicéia, no primeiro Concílio de Nicéia, no ano 325. Ali ela sentou para ouvir os 318 bispos de Roma, juntamente com o imperador Constantino. Ali Constantino, com aqueles bispos de Roma, ofereceu para a igreja um outro Mashiach, um outro Salvador, Jesus Cristo. Então aquilo que Paulo preveu lá atrás, em 2 Coríntios capítulo 11, que ele estava com medo que acontecesse com a igreja, ele estava com medo da igreja largar o verdadeiro Mashiach e ir após outro, um outro Mashiach diferente. Isso aconteceu. Constantino e os seus 318 bispos ofereceu para a igreja um outro Mashiach e ela aceitou. Foi ali que ela caiu. Eu lancei um vídeo no YouTube aí onde eu falo sobre o pequeno chifre de Daniel, capítulo 8. Se você não assistiu, assista lá para você entender. Hoje eu quero falar sobre isso novamente, que eu quero te mostrar quem é o Jesus Cristo da Igreja Católica. O pequeno chifre do capítulo 8 de Daniel não é o mesmo pequeno chifre do capítulo 7. O pequeno chifre do capítulo 7 é o anticristo, é o antimachia. E o pequeno chifre do capítulo 8 é Roma, é o Império Romano, é o Império Romano de Constantino. Tá entendendo? Então vou estar te mostrando isso agora. Daniel capítulo 8, versículo 9. Se você tem uma Bíblia em Jerusalém aí, dê preferência para ela, porque ela vai trazer com mais clareza. Daniel capítulo 8, versículo 9 diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Esse pequeno chifre aqui é Roma. Quando Roma começou a virar uma potência, ela foi para o sul, ela foi para o oriente, depois ela foi para o país do esplendor. Quando Yahshua chegou em Jerusalém, em Yahushalã, quem mandava ali era o Império Romano. Foi o Império Romano que matou ele. Então o Império Romano mandava em Jerusalém. Vou continuar lendo o texto para você ver. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, o pequeno chifre, Roma, derrubando por terra parte dos exércitos das estrelas e calcando-as aos pés. Ele chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o seu sacrifício perpétuo, arrasando o lugar do seu santuário e do seu exército. Está dizendo que esse pequeno chifre, ele levantou contra o príncipe dos exércitos. Não está dizendo que esse pequeno chifre, Roma, levantou contra Ial, todo-poderoso. Não. Ele levantou contra o príncipe dos exércitos. Romilson, quem é o príncipe dos exércitos? Josué, capítulo 5, fala que quando Josué entrou na terra de Canaã, ele viu um homem com a espada desembainhada. Ele perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Você está do nosso lado ou do lado deles? E Yahshua estava ali. Yahshua respondeu: não, eu não estou do lado deles, mas eu sou o príncipe dos exércitos de Ial. Viu aí, irmãos? Então o pequeno chifre levantou contra quem, irmãos? Contra o príncipe dos exércitos de Ial. Levantou-se contra o próprio Yahshua.
que esse pequeno chifre fez com Yaucha, meus? Mandou matar ele. Quem mandou matar Yaucha? Pilatos. Pilatos era um romano. Então foi Roma que levantou contra o príncipe dos exércitos, contra Yaucha, e mandou matar ele, mandou pregar ele no madeiro. E disse que o pequeno príncipe também aqui levantou contra as estrelas, aliás, que o pequeno chifre aqui levantou contra as estrelas dos céus. Quem é as estrelas dos céus, meus? São os crentes. Diz que levantou contra as estrelas dos céus, lançou por terra e calcou aos pés. Quando isso aconteceu, meus? Quando os imperadores, como Calígula, como César Nero, mandou jogar os crentes para os leões comer na arena. Então Roma levantou contra as estrelas do céu, levantou contra os crentes, mandou matar os crentes nas arenas, mandou jogar para os leões comerem. E também levantou contra os crentes na Inquisição, mandando matar os crentes em fogueira, jogando em cima de pau a pique. Por isso que diz que a prostituta está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yaucha. Então está dizendo aqui que esse pequeno chifre levantou contra Yaucha e depois levantou contra as estrelas dos céus, jogando-as por terra e calcando aos pés. Levantou contra os crentes. Está falando do Império Romano. O Império Romano é inimigo número 1 de Yaucha e inimigo número 1 da igreja. Você vai entender por que você não pode aceitar esse nome Jesus, que ele vem de Roma, do Império Romano. E o que o texto diz? Diz assim, chegou a exaltar contra o príncipe do exército, abolindo seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Aboliu o sacrifício de Yaucha e arrasou com o seu santuário. Que santuário, meus? A igreja. Não é com esse templo feito de pedra não, meu irmão. Arrasou-se com a igreja. Acabou-se com a igreja do Mashiach. Profanou a igreja de Yaucha. Como é que ele profanou a igreja de Yaucha, meus? Vamos ver agora. Olha o que o texto diz. Diz assim, arrasando o lugar do seu santuário e do seu exército da igreja. E sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Está dizendo que o pequeno chifre colocou sobre o sacrifício de Yaucha a iniquidade, a abominação. Algumas traduções vai falar a abominação. O que o pequeno chifre fez então, Romilson? O pequeno chifre tirou o sacrifício do cordeiro, que é um sacrifício puro, santo, sem mácula, que foi oferecido ao Eterno, e no seu lugar colocou o sacrifício do porco. Por que, Romilson? Porque a palavra Iesus, Jesus, vem de Iesus. Iesus no latim significa isto é um porco. Então Roma, meu irmão, ela planejou tudo. Roma planejou profanar o sacrifício de Yaucha. Porque Yaucha é o cordeiro que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz assim, eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Então Roma planejou tudo, tirar o nome do Mashiach, tirando o nome do Mashiach, tirando o nome de Yaucha e colocando esse nome Jesus, eles estão tirando o sacrifício do cordeiro e colocando o sacrifício do porco. Porque Jesus vem do latim Iesus, e Iesus significa isto é um porco. Então o que Roma fez? Ela queria profanar o sacrifício do Mashiach. Olha o que diz no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Se você tem uma Bíblia de Jerusalém, olha no rodapé o que está escrito. Está escrito assim, ó. A tradução aproximativa pode se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. O perseguidor, Roma, queria que o sacrifício se tornasse uma iniquidade, uma abominação. Porque a palavra abominação aqui, no hebraico, é a mesma palavra abominação para porco, onde o Eterno fala que a carne de porco é abominação. Então a Igreja Católica colocou o seu ídolo, Jesus, que significa isto é um porco. Por isso que Yaucha disse, eu era como um cordeiro, que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, a pessoa de Yaucha com seu fruto, o fruto é o seu nome, para que não haja memória do seu nome. O que Roma fez então? Tirou o nome santo, tirou o nome do Cordeiro do Eterno e colocou o nome Jesus, que significa, isto é um porco. Ela queria profanar. E aí o texto diz, ela teve êxito. Com isso ela lançou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Por quê, Romilson?
Porque tem quase 2000 anos que os crentes estão se manchando com o ídolo da Igreja Católica. Ela teve êxito porque ela colocou o seu ídolo Jesus e os crentes estão invocando ele e manchando o santuário. O que o texto diz? Com isso arrasou o lugar do seu santuário, manchou a igreja de Yalcha. A igreja está manchada por causa desse ídolo. Tá entendendo, irmãos, o quanto a coisa é séria? Eu quero estar lendo nessa traduçãozinha aqui para vocês verem o quanto a coisa é séria. Daniel capítulo 8, versículo 11 diz assim: chegou até a desafiar o comandante do exército. Acabou com seu sacrifício perpétuo. Tá vendo? E deixou o templo todo estragado, todo arruinado. Deixou a igreja do Mashiach toda manchada, toda estragada, toda arruinada. Em vez do sacrifício perpétuo, ele apresentou uma oferta nojenta. Que oferta é essa? O sacrifício do porco. Tá entendendo, irmãos? Apresentou Jesus Cristo para a igreja e ela aceitou. E agora? Ele acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez, deu certo. Tá vendo aí? O que Roma fez? Roma tirou o sacrifício do cordeiro Yalcha, um cordeiro santo de Yal, e colocou o sacrifício do porco, Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção agora, que eu quero te mostrar que Yalcha, ele nos avisou que esse nome Jesus, Jesus no latim, que significa porco, ele ia ser levado para todas as nações. E Yalcha nos mostrou isso, ele nos deixou um aviso para nós não aceitarmos esse nome. Porque esse nome é um nome blasfemo, é um nome imundo. Então eu quero estar te mostrando isso aqui agora. Preste bastante atenção para você entender. E eu vou estar te mostrando que esse nome Jesus já foi planejado ser colocado para as nações muito antes de Yalcha vir à terra. Ele já estava planejando destruir o nome do Mashiach, o inimigo, Satanás. Ele já estava com esse plano de destruir o nome do Mashiach e levar um nome pagão para todas as nações. Lucas capítulo 8, versículo 26 diz assim: navegaram em direção à região dos Gadarenos. Alguma tradução vai falar Gerazenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônio. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Aqui está dizendo que Yalcha mais os seus discípulos, quando eles chegaram na terra dos Gadarenos, um homem possesso de um demônio veio ao encontro deles. A terra dos Gadarenos aqui, irmãos, quem mandava ali era Roma. Os soldados romanos já tinham dominado aquela terra ali. E na terra dos Gadarenos existia muita criação de porcos. Por quê? Porque os romanos gostavam muito da carne de porco. Então o pessoal daquela terra ali, eles criavam porcos para poder vender, comercializar a carne de porco para os romanos. Então ali tinha uma criação enorme de porcos. E aí quando Yalcha chegou lá, um homem endemoniado veio ao seu encontro. Olha o que aconteceu e olha a revelação do Eterno para nós aqui, para você ver que esse nome Jesus é um nome blasfemo e imundo. Presta atenção. Logo que viu a Yalcha, começou a gritar e caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: que queres de mim, Yalcha, filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Aí Yalcha vira para ele e Yalcha pergunta para ele: qual é o seu nome? Olha a resposta que ele dá. Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião. Então veja bem agora, irmãos. Presta atenção agora, na revelação do Eterno. Quando Yalcha pergunta para o demônio qual é o seu nome, olha a resposta que ele dá para Yalcha: meu nome é Legião. A palavra legião, irmãos, ela veio de Roma. Ela veio de Roma, porque os soldados romanos eram identificados com esse nome, Legião. Por isso que existia a 10ª legião. Vou estar te mostrando aí a bandeira e o brasão que eles carregavam. O símbolo dos romanos era o símbolo do porco. Então, o demônio ali se identificou com Roma. Ele identificou-se com Roma. Ele falou: meu nome é Legião. Por quê? Porque as legiões romanas, os soldados romanos, existia ali as legiões romanas. Existia a 10ª legião. Cada legião era 6.000 soldados. 6.000 soldados formavam uma legião. Só estou te mostrando que o demônio se identificou com Roma. Essa palavra legião se originou em Roma. Para você entender esse nome Jesus, de onde ele veio. Que ele significa porco. E aí, Romilson, na hora que o demônio se identificou com os romanos, que ele falou: meu nome é Legião. Aí ele virou para Yalcha e falou assim:
Não, já que você vai mandar eu sair desse rapaz aqui que eu tô nele, deixa eu entrar nos porcos. Mais uma revelação do Eterno. E Yahshua está nos mostrando, o Eterno está mostrando a revelação dele para nós nesses últimos dias. Ele falou, deixa eu entrar nos porcos. E Yahshua permitiu. Ah, o que aconteceu ali agora, Romeus? Ali agora ele se identificou com os porcos. Ele mostrou que Roma está interligado. Roma está interligado com os porcos. Roma estava interligado com os porcos. É tanto que aquela criação ali era para ser vendida para os romanos, aquela criação de porcos. Então ele se identificou com Roma, falou, meu nome é Legião. Depois ele falou, agora eu quero entrar nos porcos, se identificando com os porcos, mostrando que os romanos com os porcos formam um só. E aí o que aconteceu, Romeus? Aí aconteceu que na hora que os demônios Yahshua permitiu, isso tudo ele permitiu para mostrar para nós, revelação para nós, a igreja agora do final dos tempos. Então o que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos, a legião entrou nos porcos. E aconteceu o que, Romeus? Os porcos foram se atirados ao mar. Correu e foi precipitado, foi jogado no mar. O que significa, Romeus? O mar, na Bíblia, representa povos, multidões, nações e línguas. É tanto que o Império Romano, que está lá no livro de Daniel, capítulo 7, fala que ele levantou do mar. Levantou do mar. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 13 fala, viu uma besta que emergiu do mar. Mar simboliza povos, multidões, nações e línguas. No livro de Isaías também nos mostra que a besta ia surgir do mar. E quando você chega no Apocalipse capítulo 17, fala, viu uma mulher, uma prostituta, a igreja católica, a igreja romana. Ela estava sentada sobre muitas águas. No versículo 15 fala o que são as águas. No versículo 15 fala assim, as águas são povos, multidões, nações e língua. Está mostrando que essa igreja romana ela tem domínio sobre povos, multidões, nações e línguas. Então o que acontece? Os porcos se atiraram no mar. Está mostrando que o porco ia ser levado para multidões, povos, nações e línguas. O nome Jesus vem do latim Iesus. Está mostrando que esse nome Iesus, que significa porco, quando você coloca no Google Tradutor, vou pôr na tela agora para você ver. Quando você põe na tela do Google para traduzir Iesus significa isto é um porco, isto é porco, ou seja, porco. Então o nome Jesus, ele foi levado por Roma, foi levado pela igreja romana até os povos, multidões, nações e línguas. Essa é a mensagem que Yahshua estava dando para nós. E Yahshua estava mostrando para nós, e Yahshua estava falando que, ó, a legião, Roma está ligado com o porco, com Jesus. E esse porco, ele vai ser levado para o mar, para as multidões, nações e línguas. E Yahshua estava dizendo, não aceita o porco, meus irmãos, porque o porco não é o meu nome, Jesus não é o meu nome é Yahshua. Yahshua é o Cordeiro do Eterno, que nos purifica de todo o pecado. Jesus é o porco que nos mancha, que mancha a igreja de Yahshua, porque o porco é um animal imundo. Então tudo foi feito de cálculo pensado, irmãos. O nome Jesus vem de Roma, o nome Yahshua vem do hebraico, não tem nada a ver com o Jesus de Roma. O Jesus de Roma é Jesus, é o porco. E Yahshua estava nos mostrando que isso tudo ia acontecer. E no livro de Daniel está escrito que lá diz que o pequeno chifre, ele planejou tudo, E lá diz que ele tirou o sacrifício perpétuo no seu lugar, colocou a iniquidade. A tradução mais original é abominação, que no hebraico significa porco. A palavra abominação ali, que está no livro de Daniel 8, versículo 13, é a mesma palavra abominação que se refere a porco no hebraico. Está mostrando para nós que o nome Jesus, esse Jesus é o porco que foi levado para as nações. Acorda, meu irmão. Tudo foi planejado pela Igreja Católica. E lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 3, diz o quê? Diz assim, ó, e ele teve êxito em tudo que ele empreendeu. Ele planejou, o pequeno chifre, Roma planejou tudo isso, blasfemar contra o nosso Salvador Yahshua, dando para ele um nome que tem o significado de um animal imundo, porco. Por isso que Constantino aí, ó, primeiro Constantino é que fez o concílio de Nicéia, ele que trouxe esse porco, porque ele era um romano. Ele e os 318 bispos de Roma, ele se reuniu. Veja aí o primeiro animal que Constantino fazendo sacrifício, o arco de Constantino aí, veja o arco aí. O primeiro animal da fila é um porco, porque Jesus veio de Roma, tá entendendo? Tudo foi um plano para poder destruir o nome do Mashiach.
Porque o Mashiach é o Cordeiro do Eterno. O que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19? Eu era como um cordeiro, um cordeiro. Por que ele usou a palavra cordeiro ali? Que ele está mostrando que ele é um cordeiro. Eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro. Mas eu não sabia que eles planejavam um projeto maligno contra a minha pessoa. Dizendo, destruamos a árvore. Quem matou Yahshua? Foi os romanos, foi Pilatos. Destruamos a árvore, a pessoa de Yahshua, com o seu fruto, o nome dele, para que não haja mais memória do seu nome. Roma tirou, matou Yahshua e depois tentou acabar com o seu nome. Fazendo o que, Romeus? Colocando um nome imundo, porco, para você invocar. E com isso a igreja, o que aconteceu com a igreja? Ela foi manchada com esse ídolo imundo, Jesus. Por isso que o anjo fala assim, até quando vai essas coisas? Ele falou, até 2.300 anos. Vou lançar um vídeo depois desse aqui, falando sobre isso de novo para você entender. Vou lançar um vídeo mostrando para você que tudo indica que é agora, em 2020, um arrebatamento. E vou te mostrar essa questão aí de novo. Eu quero que você assista lá para você entender o próximo vídeo. Então, meu irmão, eles tirou o sacrifício do cordeiro e botou o sacrifício do porco. Assista o próximo vídeo e você vai ver o quanto essa coisa é séria. Então vamos dar continuidade, preste bastante atenção. Não tira o seu pensamento, fica ligado no Eterno que ele está te mostrando de onde ele tirou. Ele te tirou desse nome imundo para você invocar um nome puro. Yahshua Mashiach, o nome de Yahshua nos purifica de todo pecado. Já o nome Jesus, não, ele mancha a igreja de Yahshua. Tá entendendo, irmãos? Abre o teu olho, meu irmão. Abre o teu olho, porque senão você vai ficar na cegueira até morrer. E aí, meu amigo, quando você chegar lá diante do tribunal do Mashiach, você não vai ter desculpa perante o Salvador. Porque você foi avisado que o nome Jesus é pagão, é o nome de um ídolo. E eu quero me dirigir também essa palavra aos pastores, aos líderes das denominações. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, se vocês não voltarem atrás e pregar o nome verdadeiro, o Mashiach vai cobrar de vocês diante do tribunal dele. Porque vocês estão levando a igreja a invocar o nome de um ídolo e a se manchar com esse ídolo da igreja católica. Então eu quero terminar esse estudo, irmão, mostrando para vocês que quem vai ser arrebatado é só a igreja de Filadélfia. Só a igreja de Filadélfia que vai subir no arrebatamento. Por quê, Romeus? Porque no livro de Apocalipse capítulo 3 diz assim, vocês não negaram o meu nome. Não está falando do nome Jesus, está falando do nome Yahshua. A igreja de Filadélfia, o Eterno restaurou para ela o nome dele e o nome do seu filho. Yahshua. Yah é o nome do pai. Yahshua é o nome do filho, que significa Yah é a salvação. Então é só a igreja de Filadélfia que vai subir no arrebatamento. Porque ela conhece o nome do filho e o nome do pai. E ela está se purificando desses ídolos e de todas as abominações que a igreja mundana tem cometido durante todos esses anos. Então a igreja de Filadélfia, irmãos, ela é os 144 mil do capítulo 14 de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 14, o que fala lá? Viu os 144 mil que traziam na testa o seu nome e o nome do seu pai, Yahshua. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o que fala para a igreja de Filadélfia? Escreverei sobre a sua testa o meu nome e o nome do meu pai, mostrando que é o mesmo grupo. E lá está dizendo o quê? Lá está dizendo que os 144 mil seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. O que isso quer dizer, Romeus? Quer dizer que os 144 mil é a esposa do Cordeiro. A esposa tem que seguir o marido aonde quer que o marido vá. Então os 144 mil do capítulo 14 não tem nada a ver com os 144 mil das 12 tribos de Israel. Não tem nada a ver. Os 144 mil do capítulo 14 é a esposa do Cordeiro, é a sua auxiliadora, que foi planejada lá no livro de Gênesis, quando o Eterno falou, não é bom que o homem esteja só. O Eterno ali estava falando para o seu próprio filho, que ele não queria só Yahshua, ele quer Yahshua e a igreja. Ele quer Yahshua e a sua auxiliadora. Por isso que Yahshua diz que está purificando a igreja, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Ele está purificando a igreja por meio da água e da palavra, para apresentar ela a si, como uma virgem pura, sem mácula, sem ruga e sem mancha. Ele quer casar com essa igreja. Os 144 mil lá então são o quê, Romeus? Eles são virgens. Lá diz assim, eles são virgens. Não se contaminaram com mulheres, são virgens. Aonde está isso, Romeus? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo disse assim, eu quero vos apresentar como a virgem pura, a saber, a um único esposo, Yahshua o Mashiach. Então o apóstolo Paulo queria apresentar quem? A igreja como a virgem pura. Os 144 mil são o quê, Romeus? Eles são virgens, não se contaminaram com mulheres. Os 144 mil, irmãos, eles são formados de homens e mulheres.
Porém, o texto está dizendo que eles não se contaminaram com mulheres. Que mulheres são essas então, Romilson? Denominações evangélicas. Eles saíram das denominações e formaram a igreja de Filadélfia. Está fora do sistema. Porque se eles estivessem lá dentro da igreja, por isso que eu falo com você que você não pode frequentar denominações. Se você estiver lá, você contamina com os ídolos da igreja católica, que está sendo invocado lá dentro. Deus, Jeová, Jesus, Trindade, tudo isso se contamina a igreja. E diz aqui o quê? Que eles não se contaminaram com mulheres, com essas igrejas mundanas. E o que mais que diz lá? Diz que na sua boca não se achou mentira. O que é isso, meus? Eles não invocam o nome dos ídolos. Vou estar lendo para você o rodapé da Bíblia Jerusalém para você ver o quanto é tremendo isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 em diante. Olha o que diz no rodapé. Diz assim, ó. Ó o que diz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o versículo. Aqui, ó. Em sentido metafórico, a luxúria designa tradicionalmente a idolatria. Aqui o culto à besta. Aí vem, os 144 mil foram resgatados, são íntegros e fiéis. Rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 2. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A mesma passagem que eu peguei lá para mostrar para você que eles são virgens, aqui também pegou. Colocou no rodapé aqui, ó. Preste atenção para você entender. Os 144 mil foram resgatados da terra. Apocalipse 5, versículo 9. São íntegros e fiéis. Apocalipse 14, versículo 5. Rejeitaram a idolatria, rejeitou o ídolo da igreja católica, Jesus, Deus, Trindade. Aí o que fala agora? Rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 2 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, aonde o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul fala que quer apresentar a igreja como uma noiva pura, a um só esposo, e Alcha uma Então veja bem, irmãos, nós estamos na mesma condição de Israel quando Israel saiu lá do Egito. Israel foi levado para o Egito através de José. José estava em Canaã, José foi parar no Egito e Israel todo acabou parando no Egito. Ficou como escravo lá no Egito. E com isso eles se contaminaram com os ídolos do Egito. E aí quando o Eterno tirou eles do Egito, o Eterno foi levar eles para a terra de Canaã, o Eterno fez eles passar para o deserto. Ali o Eterno estava purificando eles de todos os ídolos do Egito. E aí quando eles chegaram lá na fronteira, lá na terra de Gigal, para entrar na terra de Canaã, a palavra Gigal no dicionário, eu vou estar mostrando na tela para vocês entenderem. A palavra Gigal significa afastar, separar, purificar. Ali o Eterno estava purificando eles dos ídolos, para que eles pudessem entrar na terra de Canaã. Então hoje nós estamos nessa fronteira, nós estamos em Gigal, nós estamos sendo purificados dos ídolos da Igreja Católica. Esta é a última obra que o Eterno está fazendo na terra, é a restauração da Igreja de Filadélfia. O Eterno está restaurando, está purificando essa igreja para que ela possa subir no arrebatamento e entrar lá na glória, no lugar na Terra Santa, onde o Eterno está, onde Alcha está. Só vai subir nesse arrebatamento aqueles que forem purificados dos ídolos da Babilônia, dos ídolos da Igreja Católica. Assim como Israel foi purificado dos ídolos do Egito para poder entrar na terra de Canaã. Nós estamos hoje na fronteira, nós estamos em Gigal, sendo purificados pelo Eterno e pelo Mashiach, para que nós possamos subir no arrebatamento. Espero que você entendeu essa mensagem. Que o Eterno esteja iluminando o seu coração, purificando o seu espírito, purificando a sua alma, te transformando nessa igreja gloriosa, a igreja de Filadélfia, para que você possa subir no arrebatamento no dia que as trombetas tocar. Porque nós não pertencemos a Roma, nós pertencemos ao Eterno, ao Mashiach, nós não pertencemos a essa Babilônia. Nós não somos de Babilônia, nós somos do céu. Fica na graça e na paz do Eterno, irmãos. As Escrituras passou a ficar no domínio dos padres e dos papas. Com isso, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo tudo que empreendeu. Agora Roma derrubou, porque Roma tirou Yahshua Mashiach, que é o único mediador entre o Criador e os homens. Hoje as pessoas vão diante do Eterno, blasfemando contra o Filho dele, sem saber que está blasfemando. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3? Viu uma mulher montada numa besta cheia de nomes de blasfêmia. Por isso no livro de Isaías fala que eles blasfemam o meu nome o dia todo. Eles ficam blasfemando, chamando o Eterno, chamando o Filho do Eterno de porco, chamando o Eterno de Baal. Senhor é Baal. E a Igreja Católica, ela ainda abusou de nós ainda. Ela abusou de nós. Ela falou, os homens é trouxa mesmo, olha lá, nós faz o que quer deles. Você já viu que
No Natal é comemorado o dia do nascimento de Jesus, do Esos, do ídolo Esos, e é no dia 25 de dezembro, porque aquele ali nunca foi o dia do nascimento do Mashiach. E você já viu que na ceia do Natal era um porco assado com uma maçã na boca. Aí o que a Igreja Católica tá falando lá, ó? Nós botou eles para invocar o nome do porco, nós põe eles para comer um porco, e eles não tá vendo nada, eles é cego. Ali o Cipso deita em cima daquela pedra ali, aonde colocou o Salvador, chamando o nosso Salvador de porco. Então assista o desenho para você ver que eles estão chamando. Eles estão dizendo que o nosso Salvador é porco. Por quê? Porque sabe que esse nome Iesus significa isto é um porco. O porco é de Roma e da Igreja Católica. O cordeiro é da Terra Santa, é de Israel. Jesus vem do latim, vem de Roma. Nós não temos compromisso com Roma. Nós queremos é Yahshua. Yahshua vem dos hebreus, vem do hebraico. E Yahshua é o cordeiro. Então veja bem, irmãos. Como eu prometi no vídeo anterior que eu faria a segunda parte da grande revelação de Daniel, capítulo 8, que o Eterno deu para nós, estou aqui para fazer essa segunda parte para os irmãos. Já tem pastor se descabelando aí, só com a primeira parte, que eles viram lá o que significa o sacrifício que o pequeno chifre tirou do príncipe. Eles já estão se descabelando, mas não preocupa não, que é assim mesmo, a Babilônia vai cair. Então veja bem, irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque essa revelação também, ela aponta para o arrebatamento. Essa profecia do capítulo 8 de Daniel fala sobre o arrebatamento, sobre a purificação do templo do Mashiach e sobre o arrebatamento. Então preste bastante atenção para você entender. Irmãos, antes de eu começar essa segunda parte, eu gostaria de colocar na tela aí a imagem da estátua do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho com uma imagem, com uma estátua. E Daniel interpretou o sonho para ele. Daniel disse para ele, Daniel falou para ele, Nabucodonosor, cada parte da estátua aí que você sonhou representa um reino que vai governar o mundo. A primeira parte da estátua, que é a cabeça da estátua e a cabeça de ouro, representa o seu reino, o reino da Babilônia que está governando agora. Os braços da estátua representam os Medo e Pérsia, que vão governar o mundo, vai vir depois do seu reino. O ventre da estátua, Nabucodonosor, o ventre de bronze, representa a Grécia, ou seja, a Grécia de Alexandre o Grande. As pernas da estátua representam o Império Romano. Os dedos da estátua é o último reino que vai governar o mundo. Os dedos da estátua é o Império Romano ressurgindo novamente. Isso está no capítulo 2 de Daniel, versículo 39 em diante. É o Império Romano ressurgindo novamente, porém agora na forma de 10 países. Os 10 dedos da estátua estão lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Os 10 reis têm um só pensamento, oferecer o poder à besta, para que a besta possa governar por pouco tempo. Então ele decifrou o sonho para ele, o Eterno deu entendimento para Daniel. No capítulo 8, em vez do Eterno usar uma estátua para mostrar esses impérios, o Eterno usou animais. Então quando o Eterno fala ali, ele já fala do primeiro animal. Qual que é o primeiro animal, Romeu? O carneiro. Ele não fala da Babilônia, porque a Babilônia já estava praticamente já fora de cogitação. A Babilônia já tinha caído já estava praticamente caída. Então ele já começou falando do carneiro. O carneiro tem 2 chifres. Cada chifre representando um reino. Os Medo e os Persas, que se uniram e governaram depois da Babilônia. Depois veio o bode. O bode de Alexandre o Grande, que veio e matou o carneiro. Depois o reino foi dividido para os 4 generais de Alexandre o Grande. E aí depois no versículo 9, agora nós vamos entrar na profecia. E eu vou te mostrar que não tem nada a ver com Etíoque Epifânio, como os pastores têm te mostrado aí. Os pastores estão embriagados no vinho da Babilônia, da Igreja Católica, e não conseguem ter essa visão dessas profecias aqui não, irmão. Essas profecias foram reveladas agora nos últimos tempos. Daniel capítulo 8, versículo 9 diz assim, de um deles. Tem tradução que fala de um dos chifres. Não, essa palavra chifre ela não está no original, tem que ser como na Bíblia de Jerusalém. De um deles o quê? De um dos 4 ventos do céu. Porque no versículo anterior fala assim, seu grande chifre se quebrou. Em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos na direção dos 4 ventos do céu. Então a palavra mais próxima é vento, não é chifre. Então está falando que de um dos 4 ventos do céu surgiu um pequeno chifre, versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Surgiu um pequeno chifre dos 4 ventos do céu. Romilson, que pequeno chifre é esse? Etíoque Epifânio? Não, não é Etíoque Epifânio, é Roma.
Por quê? Porque lá na estátua que o Eterno mostrou para Nabucodonosor, a estátua lá, qual que foi o próximo depois da Grécia? Roma. Foi a Babilônia, a cabeça, os braços, os Medo-Persa, o ventre, a Grécia, e as pernas, Roma. Então aqui, quando o Império Grego caiu, o Império de Alexandre o Grande caiu, qual que seria o próximo? Roma. Então não tem nada a ver com Antioquia Epifânio, é o Império Romano surgindo, o pequeno chifre. Eu vou te provar aí agora. E o que que diz? De um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul. O que que Roma fez então, Ramos, quando ela surgiu? No ano 280 a.C., antes do Machia. Grave essa data na sua cabeça que eu vou te mostrar o arrebatamento em cima dessa data. No ano 280 antes do Machia, quando o pequeno chifre surgiu, quando ele começou a crescer, fala que ele foi crescendo. Quando ele começou a crescer, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi conquistar uma guerra. Para onde, Ramos? Para o sul. Agora eu quero te mostrar a folha aí agora. Coloca a folha para nós aí agora. A folha aí mostrando o documento, que tem que ter documento. Sem documento não adianta trazer profecias. Ah, é Antioquia Epifânio, mas prova com documento? Não prova, então não adianta. Coloca aí. O pequeno chifre foi para o sul. Quem estava no sul, Romeus? A Grécia. Por que, Romeus? Porque veio a Babilônia, depois veio os Medo-Persa e venceu a Babilônia. Depois veio a Grécia e venceu os Medo-Persa. Agora vem Roma e vence a Grécia. Então Roma foi para onde? Roma tinha que combater a Grécia, porque era a Grécia que estava no poder. Roma foi combater o rei Pirro, um rei grego. Pirro era rei de Epirro. Piro era rei de Epirro. Roma foi bater de frente com o rei Pirro. Foi para o sul. Que ano, Romeus? No ano 280. Tá aí a folha para você ver aí. E aí depois diz que foi para onde mais, Romeus? O pequeno chifre. Cresceu também para o oriente, para o leste. Quem estava no leste, Romeus? Catargo. Catargo estava no leste. Roma foi combater com os Catargo. Que ano, Romeus? 264 antes de Cristo, antes do Machia. Depois que Roma venceu os gregos, agora Roma começou a crescer para o oriente, para o leste. Foi combater os Catargos. E aí Roma liquidou os Catargos. Roma virando potência. Olha a Roma virando potência aí. Roma vai ficar até o final. É os dedos da estátua. Antioquia Epifânio já foi, é passado, era um homem, morreu. Roma vai ficar até o final, porque Yalcha vai destruir Roma. Você vai ver isso nesse estudo. Então Roma foi para o oriente, para o leste, destruiu os Catargos. Depois ele foi para a terra do esplendor, para Jerusalém, Yalchalã. Quando Yalcha chegou em Jerusalém, quem comandava lá era o Império Romano. Então Roma chegou em Jerusalém no ano 63 antes do Machia. Tudo tem que ter documento. E o versículo 11 diz assim. O 10. Ó, ele ergueu até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés. Romeus, quem é o exército dos céus aqui? Diz os pastores que é os judeus lá, que Antioquia Epifânio levantou contra eles. É? Não. Vou te mostrar quem que é o exército do céu, meu amigo. Gênesis capítulo 22, versículo 17. O Eterno falou com Abraão: Abraão, a sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Será como as estrelas dos céus. Está falando de crente. Está dizendo que Roma levantou contra as estrelas dos céus e calcou aos pés. Quem é as estrelas dos céus, Romeu? Daniel capítulo 12, versículo 3. Aquele que ensinar a muitos o caminho da justiça será como estrelas do céu no reino do Eterno. Daniel 12, versículo 3. Crente, está falando dos crentes. Os crentes que ensinar os outros o caminho da justiça vai brilhar como estrelas dos céus no reino do Eterno. Mateus capítulo 13, versículo 43. E Alcho falou assim, que os santos, os salvos, eles vão brilhar como o sol no reino do Eterno. Para quem não sabe, o sol é uma estrela. Então eles vão brilhar como estrelas no reino do Eterno. Então, tá claro quem é as estrelas aqui que o pequeno chifre levantou e jogou por terra? As estrelas dos céus. Romeus, quando foi isso? César Nero, Calígula, por volta do ano 50, o ano 60, o ano 70, o ano 90, eles perseguiram os crentes e jogou para os leões comer na arena. Então, primeiro Roma levantou contra as estrelas dos céus, contra os crentes. Jogou na arena para os leões comer, mandou matar ali. Roma sempre perseguiu os crentes. Lá na frente, na Inquisição, Roma tornou matar os crentes. A Igreja Católica fala que ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yalcha. Roma está embriagada com o sangue dos santos. Mas começou aqui primeiro, derrubando as estrelas dos céus, no ano 50 até o ano 90. O imperador romano ali, imperador César Nero, Calígula, Tibério, matava os crentes. Dominiciano
Mandou João e Alhana lá para a ilha de Pátimo. Tá entendendo? Vai prestando atenção para você ver. Aí agora, segunda parte. Ele chegou até exaltar contra o príncipe dos exércitos, tirando o seu sacrifício perpétuo, e no lugar do sacrifício perpétuo colocou-se a iniquidade. Está falando aqui, arrasando o lugar do seu santuário e do seu exército, arrebentando com o seu santuário. Então está dizendo que agora que Roma levantou contra o príncipe dos exércitos. Aí os pastores dizem assim, ele levantou, Eteóquio Epifânio levantou contra o próprio Deus, contra o próprio Zeus, né? Levantou contra o próprio Zeus e tirou o seu sacrifício lá no santuário, lá em Jerusalém, em Alxalã. Não, meu irmão, não está falando isso não. Não está falando isso não, está falando que Roma levantou foi contra o príncipe, não foi contra Iau, Todo-Poderoso, não, foi contra o príncipe dos exércitos. Romeus, quem é o príncipe? Hoje nós vamos fazer bem feito. Atos 5, versículo 31. Diz que Iau, o Eterno, levantou a Iauxa para ser príncipe e salvador. Príncipe e salvador. Atos 5, 31. Isaías 9, versículo 5 em diante, fala assim, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Príncipe, Iauxa é príncipe. Então Roma levantou contra o príncipe. Josué capítulo 5, versículo 15. Quando Josué entrou dentro da terra de Canaã, a primeira pessoa que ele viu foi Iauxa com a espada desembainhada, o anjo de Iau. Josué falou, você é um dos nossos ou do nosso inimigo? Ele falou, não sou não, eu sou o príncipe dos exércitos de Iau, o príncipe. Então Roma levantou contra o príncipe, não foi contra o Eterno. E fez o que, Romeus? Roma tirou o seu sacrifício perpétuo e no lugar do seu sacrifício colocou a iniquidade. Agora, vamos chegar lá agora. Qual que é o sacrifício que Roma tirou do príncipe, Romeus? É um sacrifício de adoração que prestava para Iauxa? Era o sacrifício de adoração que os crentes prestavam para ele? Não. Por quê, Romeus? Porque Iauxa não recebe adoração. O filho não recebe adoração. Você aprendeu isso dentro das denominações. Você está totalmente equivocado. Sabe por que você aprendeu isso? Porque você não tinha uma Bíblia como essa para você pesquisar. Por quê, Romeus? Porque no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 2, onde diz que as pessoas adoravam a Iauxa, lá diz que eles prestavam-lhe homenagem. Porque o filho não recebe sacrifício e nem adoração. Leia na Bíblia de Jerusalém, Mateus 2, versículo 2, Mateus 2, versículo 8, Mateus 2, versículo 11, Mateus 8, versículo 2, Mateus 9, 18, Mateus 14, 33, Mateus 15, versículo 9, Mateus 20, versículo 20, Marcos 5, versículo 6. Eles prestavam homenagem, reverência, prostravam diante de Iauxa. Isso não é adoração, meu irmão. As pessoas prostravam diante do rei Davi, diante de Salomão, em sinal de reverência. Mas na sua Bíblia está falando que adorava, porque você não tinha, ou se você não tinha, compre uma dessa agora. Mas não significa que essa aqui também está 100% não. Não só essa aqui vai trazer, mostrando que prostrava. Várias outras aí, King James, Novo Mundo, várias outras Bíblias aí melhores, vão mostrar que eles prostravam diante de Iauxa, não adoração, porque Iauxa não recebe adoração e nem sacrifício. Só estou te mostrando. Quando você chega no livro de Hebreus, até mesmo na Bíblia de Jerusalém, está errado. Fala assim, ó, e os anjos o adorem. Aquela passagem de Hebreus 1, versículo 6, ela é a mesma passagem que está no livro de Salmos 97, versículo 7. Leia Salmos 95, versículo 7 na Bíblia paganizada, que ela vai virar e falar assim, ó, os deuses prostrem-se diante de ti. Ou seja, os anjos devem prostrar diante de Iauxa. Mas lá no livro de Hebreus está mandando adorar, porque traduziram errado. Estou te mostrando que o filho não recebe adoração e nem sacrifício. Aonde mais, Romilson? Manoá, Josué capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. O anjo de Iauxa, ele vinha no Velho Testamento. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz lá, assista lá para você ver quem era o anjo de Iau que vinha no Velho Testamento. Era Iauxa. Então, Iauxa apareceu para Manoá, Juízes capítulo 13, versículo 15 e 16. E aí Manoá vira para ele e fala assim, eu vou matar um cabrito ali agora e vou oferecer para você em sacrifício. Espera aí que eu vou lá buscar o cabrito. E Iauxa virou e falou assim, ainda que você vá lá, busque um cabrito e me detenhas aqui, busque um cabrito, eu não vou receber o seu sacrifício. Sabe por quê? Porque se você quiser oferecer um sacrifício, ofereça para Iau. Porque Iauxa não recebe sacrifício. Então que sacrifício é esse que foi tirado aqui, Romilson, em Daniel capítulo 8? Que sacrifício é esse que foi tirado do pequeno príncipe? Não é o sacrifício que era oferecido para ele, é o sacrifício que ele fez oferecendo para o Eterno. Entendeu agora a diferença, irmão? Iauxa fez um sacrifício no madeiro. Aonde está isso, Romilson? Efésios capítulo 5, versículo 2, Hebreus capítulo 10, versículo 12 e outras passagens mostram que Iauxa se ofereceu como sacrifício ao Eterno, sacrifício puro. Então não é o sacrifício que se oferecia a Iauxa que foi tirado, não, porque ele não recebia sacrifício. É o sacrifício que Iauxa fez para Iau que foi tirado pelo pequeno chifre.
Tá caindo por terra agora, irmão? Tá vendo a revelação do Eterno agora? Tá vendo que esses pastores, esses líderes, tudo que eles estão ensinando aí é enganação? O que o pequeno chifre tirou de Yahshua foi o sacrifício que Yahshua fez para Yahweh. Tá entendendo? E agora o mais interessante de tudo, que quando é que se refere à adoração e a sacrifício ao Eterno, o próprio Yahshua, quando curava pessoas, falava assim, vai lá e faça o sacrifício agora para Yahweh, porque ele estava debaixo da lei ainda. E quando o Satanás mandou ele adorar ele, falou assim, se você prostrar e me adorares, então eu te dou a glória do mundo. Aí agora a Bíblia de Jerusalém não vai falar que era para prostrar não. Só prostrar não. Lá Satanás fala, se você prostrar e me adorares. Agora a Bíblia de Jerusalém já não... agora ela traduz corretamente, porque está se referindo ao Eterno. Aí Yahshua fala, arreda Satanás, porque está escrito, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Está onde, Ramilson? Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, Lucas 4, versículo 7 e 8. Então só Yahweh que é digno de adoração. Mas voltando agora. Então o pequeno chifre tirou, foi o sacrifício que Yahshua fez para Yahweh. Como é que ele fez isso, amigos? Agora nós vamos entrar, segura a bomba aí agora. Ele tirou o sacrifício do cordeiro e no seu lugar colocou a iniquidade. Colocou a oferta nojenta, colocou o porco. Como é que ele fez isso, amigos? Se você não assistiu a primeira parte, assista lá, eu citei. O versículo 19 diz assim, eu era como um cordeiro. E Yahshua falando, eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, um projeto maligno contra a minha pessoa. Derrubamos a árvore com seu fruto. A árvore é Yahshua, o fruto é o nome dele, para que não haja mais memória do seu nome. O que Roma fez? Roma tirou o nome do cordeiro, Yahshua, e botou o nome Jesus, que vem do latim Jesus, que significa, isto é um porco. Então Roma tirou o sacrifício do Mashiach, o sacrifício do cordeiro, que é puro, e colocou o sacrifício da iniquidade. É isso que está dizendo aqui no livro de Daniel, capítulo 8, na Bíblia de Jerusalém. Tirou o sacrifício puro do cordeiro e botou o sacrifício da iniquidade, o sacrifício do porco. Agora presta atenção como é que eu vou ler nessa traduçãozinha aqui para você ver. E aí você vai ver o que eu estou falando. Aqui, ó. Daniel capítulo 8, versículo 11. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com seu sacrifício perpétuo. Tá vendo aí? E deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez, deu certo. Só estou te mostrando aqui, porque ela também não está traduzida certinha, não. Mas ela está mostrando aqui que foi oferecido uma oferta nojenta, é isso que eu quero pegar. Pelo menos nesse ponto, ela traduziu correto. Foi oferecida uma oferta nojenta no lugar do sacrifício do Salvador. Por que uma oferta nojenta? Porque foi oferecido o porco, Jesus, no lugar de Yahshua. O que Roma queria fazer então? Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Como é que está na Bíblia de Jerusalém no rodapé, Romilson? Vou ler para você, da outra vez eu li. Olha aqui agora. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Como é que ela falou? Ah, vamos colocar, em vez de estar invocando aí o cordeiro e Yahshua, nós colocamos esse para invocar o porco, Jesus e Jesus. Olha aí o Google Tradutor traduzindo para você na tela e aí agora. Olha aí para você ver aí, ó, o Google Tradutor traduzindo. Quando você põe Jesus e traduz do latim para o português, vai aparecer isto é um porco. Antigamente o Google punha assim, ó, isto é. Porque IE no latim, você pode pesquisar. Eu conversei com a professora de latim aqui na minha cidade. Eu conversei com a professora de latim, vim de Brasília para cá e perguntei para ela, IE no latim significa o quê? Ela falou, isto é. E eu falei, Jesus. Ela falou, porco. Eu falei, então Jesus significa isto é um porco. Ela falou, justamente. Jesus significa isto é um porco, ela falou para mim. Então o Google antigamente eu já fiz essa tradução. E o Google, em vez de ele colocar assim, ou seja, porco, o Google colocava assim, isto é porco. Aí quando você põe assim, Jesus Cristo, aparece, Cristo é porco. Tá entendendo a seriedade da coisa, o que Roma fez? Então Roma tentou profanar o sacrifício de Yahshua, colocar a iniquidade por cima, o porco por cima do sacrifício do cordeiro. Isso já foi feito antes, amigos? Já. Etíoque Epifânio, quando entrou dentro de Jerusalém, que destruiu Jerusalém, o que ele fez? Ele sacrificou um porco em cima do altar, para profanar o templo do Eterno. Tá entendendo?
E eu já mostrei nos meus vídeos que tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra do que haveria de acontecer. Então Roma no ano 312, através de Constantino, primeiro no ano 50 até o ano 90, Roma levantou contra as estrelas do céu e jogou aos pés. Aí no ano 312, quando surgiu Constantino, no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, o que Constantino fez? Constantino tirou o nome Yalcha e colocou o porco, Jesus Cristo. Assista a primeira parte lá que você vai ver quando foi que a igreja caiu. Os pastores estão dizendo aí que vai vir apostasia, que a igreja ainda vai cair. Ela caiu lá no concílio de Nicéia, meu irmão, quando ela sentou com os bispos, 318 bispos de Roma, com Constantino liderando aquela reunião. Constantino, então, recebeu um outro salvador. Por isso que Paulo fala, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Porque se vocês receberem um outro Machia, que nós não temos pregado, um outro evangelho, um outro espírito, vocês virão a meretriz. Vocês vão fazer igual Eva, que largou o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra que o Eterno deu para ela, e foi ouvir a palavra da serpente, o evangelho da serpente. Largou o marido dela, Adão, e foi após outro, foi após a serpente. A igreja largou o Yalcha e foi após Jesus no concílio de Nicéia. Então a igreja caiu no concílio de Nicéia quando ela recebeu Jesus, Jesus Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Foi aqui que Constantino profanou. Agora coloca aí Constantino sacrificando aí. Constantino sacrificando um porco. O primeiro da fila aí é um porco. Veio o primeiro da fila. E sabe onde está essa imagem, irmãos? Lá na entrada de Roma. Chama-se o Arco de Constantino. Olha o primeiro da fila aí, o porcão aí, o javali aí, o porco imundo. Então Constantino trouxe esse porco para a igreja invocar ele. Assim como Etíoque Epifânio profanou o templo do Eterno no Velho Testamento, a igreja católica profanou a igreja do Machia. A igreja do Machia hoje está invocando o porco. Está invocando o porco. As escrituras passou a ficar no domínio dos padres e dos papas. A Bíblia só poderia ser lida em latim. Os sermões eram tudo em latim. Ninguém tinha direito de pôr a mão na Bíblia. Enquanto Martinho Lutero não veio e traduziu a Bíblia para outro idioma, ninguém tinha direito. Ficou no domínio da igreja católica. Por isso que ela levou esse ídolo para todas as nações. Tem quase 2000 anos que os crentes estão invocando o Jesus, o Jesus da igreja católica. Olha o que o texto vai dizer agora, na hora que tirou o sacrifício do Machia. Olha aí agora. Vamos lá agora. Chegou até exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Arrebentou com a igreja. Por quê? Porque a igreja foi manchada com esse ídolo. A igreja está manchada com o ídolo Jesus. Porque quando você invoca Yalcha, você está purificando-se dos seus pecados. Porque Yalcha é o Cordeiro Santo, puro, sem mácula, do Eterno, que foi sacrificado por Eterno. Mas quando você invoca Jesus, você está invocando o porco. E o porco é imundo, você está se manchando, você está lameando, você está sujando o seu espírito. É isso que a igreja católica fez. Aí, ó, arrasou com o seu santuário, arrasando o seu santuário, o seu exército, que é a igreja dele. Agora, olha o que eu falo agora. Pôs iniquidade, derrubou, e com isso derrubou por terra a verdade. E teve êxito naquilo tudo que empreendeu. Está dizendo que Roma derrubou por terra a verdade. Etíoque Epifânio derrubou por terra a verdade? Que verdade que Etíoque Epifânio derrubou por terra? Derrubou verdade não por terra. Agora Roma derrubou. Porque Roma tirou Yalcha, o Machia, que é o único mediador entre o Criador e os homens, e botou o porco como mediador. Jesus. Hoje as pessoas vão diante do Eterno, blasfemando contra o filho dele, sem saber que está blasfemando. Eles blasfemam contra o filho dele. Por que eles blasfemam? Porque a tática de Satanás é essa. Satanás, ele quer blasfemar contra o Eterno e contra o seu filho e contra a igreja do Eterno. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13? Diz que o dragão abriu a sua boca em blasfema contra o Eterno e contra o seu tabernáculo. Apocalipse 13. Satanás, ele blasfema o tempo todinho. E o que Satanás projetou? Ele falou assim, eu vou fazer a igreja de Yalcha, a igreja do Eterno, blasfemar contra o Eterno. Por isso no livro de Isaías fala que eles blasfemam o meu nome o dia todo. Eles ficam blasfemando, chamando o Eterno, chamando o filho do Eterno de porco, chamando o Eterno de Baal. Senhor é Baal. Chamando o Eterno de Zeus, que Deus vem de Zeus. Pode começar, meu irmão, e abandonando esses nomes pagãos aí. Se você quiser se purificar, pode ir largando. Para de invocar esses ídolos, que você vai ver que isso é sério. Então Roma, meu irmão, Roma trabalha para Satanás. Satanás queria fazer a igreja blasfemar contra Yalcha. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3? Fala assim, viu uma mulher montada numa besta. A besta é o Império Romano. É Roma, é o Império Romano.
A mulher é a Igreja Católica. Ela está em cima do Império Romano segurando as rédeas e fala assim: viu uma mulher montada numa besta cheia de nomes de blasfêmia. Leia aí na sua Bíblia. Apocalipse 17, versículo 3. Viu uma mulher montada numa besta cheia de nomes de blasfêmia. Quer saber qual é o nome de blasfêmia? Jeová, que significa destruição. Deus, que significa Zeus. Senhor, que significa Baal. Iesus, que significa isto é um porco. Jesus, que significa isto é um porco. Nomes de blasfêmia. É blasfêmia. Nome de blasfêmia é contra o João, contra a Maria, contra o José? Não, é nome de blasfêmia contra o Eterno e contra o seu filho, meu irmão. Acorda. Quem está em cima desse império romano? A Igreja Romana, levando esses nomes de blasfêmia para todas as nações. Você vai ver isso daqui a pouco. É por isso que eu digo, não, nome não tem problema, não tem não, meu irmão. Nome não tem problema não. Você vai ver daqui a pouco. O apóstolo Saul, ele vira no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, ele fala assim: ninguém pode pôr outro fundamento. Fundamento ali é nome. Ninguém pode pôr outro nome além do que já está colocado. Yahshua Mashiach. Por que ele falou isso, amigos? Porque os coríntios estavam falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aí Paulo virou: vocês estão colocando outros fundamentos, vocês estão querendo iniciar uma igreja com outros nomes. Vocês não podem fazer isso. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado. Por que ele falou já está colocado, Romilson? Porque foi o Eterno que enviou um anjo do céu, Gabriel, direto para Miriam, falou com Miriam, com Maria, com Miriam: ó, você vai colocar o nome dessa criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que ele mandou colocar o nome de Yahshua? Porque o nome do Eterno é Yah. E Shá significa salvação. E Yahshua significa... Yah é a salvação. O Eterno é a salvação. Yah salva. Ele salva por meio do seu filho. E o porco não vai salvar ninguém. Mas o Cordeiro Santo de Yah, que é Yahshua, esse salva. Porque o Eterno salva através dele. Tá entendendo aí, meu irmão? Tira o fundamento que Paulo pôs. Coloque Jesus. Coloca o Deus porco da Igreja Católica. Coloca aí. Tá caindo, Babilônia. Você tá caindo por terra. O Eterno já tá batendo as bases da Babilônia e lá vai derrubando ela. As bases já tá ficando toda trincada. Sabe quem vai acabar de derrubar a Babilônia? As duas testemunhas, Alial e Macha, Elias e Moisés, que vai vir pregando Ial e Yahshua. Aí a Babilônia vai ruir de vez, vai cair esse sistema católico e essa Babilônia com essas denominações evangélicas, vai cair tudo. Por quê? Porque lá no Apocalipse fala: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do vinho da sua prostituição a todos os habitantes da terra. A Igreja Católica embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição, com os ídolos, seus ídolos. E Jesus Cristo, o ídolo do Vaticano. E aí o texto diz que ela teve êxito em tudo aquilo que ela planejou. Teve 2000 anos que ela botou os ídolos. Tem até um padre que falou assim, ó, as nossas Bíblias foram agreciadas. O padre falou assim: as nossas Bíblias foram agreciadas. O que é isso, amigo? Recebeu o nome dos ídolos da Grécia. Todos os nomes dos ídolos da Grécia e de Roma tá aqui dentro. Por isso que essa letra J nesse nome Jesus, sabe de onde vem? Do deus Júpiter. Júpiter é Zeus. Júpiter é Zeus. Então tudo foi paganizado. Aí diz você: com isso derrubou por terra a verdade, teve êxito naquilo que planejou, teve êxito. Eu não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo: olha o projeto aí, destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Qual era o plano? Tirar o nome de Yahshua fora. Tirou o nome do Eterno e o nome de Yahshua. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes no Velho Testamento. Tirou e colocou Senhor, que é Baal. E tirou o nome do filho, baniu de vez, botou Ies, isto é um porco. Então ela teve êxito naquilo que empreendeu. Teócrito Epifânio não derrubou por terra a verdade não, mas o pequeno chifre Roma derrubou. Roma derrubou por terra, mas agora está sendo desmascarado, porque o Eterno da Igreja de Filadélfia está restaurando tudo, restaurando todas as verdades. E os pastores vão ter que descer do pentestal agora e tirar a sua lingona de porco que eles usam lá, aquela gravatona. Aquela língua de porco, vai ter que descer do pentestal e reconhecer Yahshua como Salvador e pregar Yahshua e Yah. Porque senão eles vão pagar caro a hora que chegar diante do tribunal do Mashiach. Porque você está levando os crentes a invocar o nome de um porco, colocado pela Igreja Católica. Sabe por que o Eterno está me levantando para trazer essas mensagens para você agora, meu irmão? Porque você que já conhece o nome de Yah e Yahshua, vocês agora
aderiram-se a esse nome, aceitaram esse nome e esse nome libertou vocês. Então vocês agora estão preparados para ouvir isso aqui. Se eu trouxesse essa mensagem antes de vocês conhecerem o nome do Eterno, vocês iam falar que eu sou louco, que eu sou doido, que eu sou herege. Olha o que esse herege está falando, olha o que esse louco está falando. Ele é louco, está blasfemando contra o nome Jesus, que é o nome santo. Vocês iam falar desse. Mas aí o Eterno preparou o coração de vocês, mostrou para vocês que o nome dele é Yahweh, o nome do seu filho é Yahshua. Aí vocês foram consolidados sobre o verdadeiro fundamento que é Yahshua. Agora vocês têm condição de receber, mostrar todas as revelações do Eterno, mostrando essas heresias da Babilônia. Vocês agora podem ser desintoxicados. Pode não, vocês estão sendo desintoxicados com o nome de Yahshua, o Mashiach. Ele tá desintoxicando nós, está tirando tudo para fora da Babilônia, está jogando para fora de nós. Esse fermento da Igreja Católica. Está entendendo? Está entendendo agora por que a Escritura diz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Que mulher é essa, meu Deus? Igreja Católica. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento. Não é uma, não, é 3 medidas de fermenta recalcada que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A Igreja Católica pegou todas as heresias, botou dentro do Evangelho, até que tudo ficasse fermentado. E deu para as pessoas comer, as pessoas empanzinou com as suas heresias, com o Esos, com os Zeus, com o Baal, a Trindade. Tá vendo aí? Por isso no Apocalipse 17 fala assim, ó, ela tem na sua mão um cálice cheio de abominações, um cálice de ouro, é o cálice que o Papa levanta lá, já viu lá? Ela tem um cálice na mão de ouro, já viu o Papa levantando um cálice de ouro? Cheio de abominações. E com esse cálice, ela embriagou, não foi só um habitante, não, ela embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Fez com que as pessoas invocassem o ídolo Esos. Fez com que as pessoas invocassem esse porco. Por isso que no livro de Apocalipse 12 diz que Satanás é o enganador de todo mundo. Ele não é enganador de 2, 3 pessoas, não, de todo mundo, porque ele botou o ídolo. Então veja bem, irmãos, e a Igreja Católica ela ainda abusou de nós ainda, ela abusou de nós. Ela falou, os homens é trouxa mesmo, olha lá, nós faz o que quer deles. Você já viu que no Natal é comemorado o dia do nascimento de Jesus, do Esos, do ídolo Esos? E era no dia 25 de dezembro. Por que, Romeus? Porque aquele ali nunca foi o dia do nascimento do Mashiach. Aquele ali é o nascimento do porco, do Deus porco. Porque o nascimento de Yahshua é na Páscoa. Tem pastores que dizem que não tem como saber o nascimento de Yahshua. Não tem como sim, lá no livro de Lucas, lá capítulo 2. O que está escrito lá? Fala assim, e quando a criança acabou de completar 12 anos, seus pais subiram para a festa da Páscoa. Então ele nasceu, foi na Páscoa. Você completou 12 anos na Páscoa, nasceu na Páscoa, seus pais subiram para a festa da Páscoa. A Páscoa acontece entre março e abril. Então o que é comemorado no dia 25 de dezembro? É o nascimento do Deus porco. E você já viu que na ceia do Natal, principalmente antigamente era só assim. Hoje fala o pernil do porco, vamos comer o pernil do porco. Não, mas antigamente era um porco inteiro, com uma maçã na boca. Além da Igreja Católica ter feito os crentes invocar o porco, ela fez eles comerem o porco, o sacrifício do porco, a oferenda do porco, no dia do porco, 25 de dezembro, na ceia do Natal. Veja aí o porco na tela aí para você ver aí o porco com a maçã na boca aí, ó, o porco assado aí. Então a Igreja Católica ela fez os crentes invocar o porco, comer o sacrifício do porco, a sua oferenda, no dia do porco, na ceia do Natal. Aí o que a Igreja Católica está falando lá, ó? Nós botou eles para invocar o nome do porco, nós põe eles para comer o porco, e eles não estão vendo nada, eles é cego. Era cego, porque o Eterno nos libertou. Nós não queremos o porco Jesus. Nós queremos Yahshua Mashiach, o Filho do Eterno. Nós não aceitamos o porco. O porco é de Roma e da Igreja Católica. O cordeiro é da Terra Santa, é de Israel. Jesus vem do latim, vem de Roma. Nós não temos compromisso com Roma. Nós queremos é Yahshua. Yahshua vem dos hebreus, vem do hebraico. Usted nos diga el Sefer Torah nuevo. Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! E Yahshua é o cordeiro, Jesus é o porco. Tá entendendo, irmãos? Irmãos, esse pessoal da Nova Ordem Mundial, até eles sabem que o nome Iesus significa isto é um porco. Por quê? É só você ver o desenho aí, eu vou colocar o desenho na tela aí do CIPS, quando eles vão fazer uma turnê lá na Terra Santa, lá em Israel, aí eles começam a visitar os lugares. E aí chega lá onde colocou o Salvador, dentro de uma túmula lá onde colocou o Salvador ali, onde eles falam que foi o sepulcro dele.
Ali o Cícero deita em cima daquela pedra ali, aonde colocou o Salvador, e aí o colega dele chega lá e fala para ele, você não pode dormir aí não, esse lugar aí é sagrado. E aí o Cícero vira para ele e fala, não, aqui é o lugar que o Gaguinho, aonde o Gaguinho foi sepultado. O cara fala, não, meu irmão, o Gaguinho é um porco. Só que eles fazem um trocadilho de palavras, mostrando que naquele lugar ali foi colocado o porco, chamando o nosso Salvador de porco. Então assista o desenho para você ver que eles estão chamando. Eles estão dizendo que o nosso Salvador é porco. Por quê? Porque sabe que esse nome Iesus significa isto é um porco. Diante de nós está a igreja do Santo Sepulcro, onde se acreditar que ficará a tumba de seu Deus. Agora deixe-me olhar com reverência para o lugar de descanso sagrado. Que é isso? Homer, esse é o lugar mais sagrado do cristianismo, não é a rede do seu quintal. Desculpa, é que essas excursões são muito cansativas e é tão bom aqui na tumba do Salvador Desconhecido. Desconhecido? Esse é o túmulo do homem mais famoso que já viveu. Quem, o Gaguinho? O Gaguinho não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Agora eu quero falar mais um pouco daquilo que eu falei lá no outro vídeo. Veja bem, Yahshua, quando ele foi expulsar os demônios de um rapaz, quando ele entrou na terra dos Gadarenos, lá diz que quando ele entrou nas terras dos Gadarenos, veio um rapaz encontrar com ele, um rapaz endemoniado. A terra dos Gadarenos eu mostrei ali que era um lugar onde se criava muitos porcos. Por quê, Romilson? Porque ali o Império Romano já governava ali, o Império Romano já tinha dominado aquele lugar ali. Tinha dominado ali e dominado toda a Terra Santa, estava debaixo do domínio do Império Romano. Presta atenção na revelação do Eterno. E aí, Romilson? E aí, Yahshua bateu de frente com aquele rapaz endemoniado. Você sabe quem que aquele rapaz representava, irmãos? Representava Israel, aquele rapaz endemoniado. Levou um choque agora? Vou trazer a revelação do Eterno para você. Aquele rapaz representava Israel. Por quê, Romilson? Porque Israel estava escravizado pela legião romana, pelos romanos. Quando Yahshua chegou ali, Yahshua foi morto pelos romanos, foi morto por Pilatos. Quando Yahshua chegou ali, quem mandava ali era o Império Romano. Então, o Império Romano já tinha dominado Israel, subjugado Israel. Israel estava debaixo do domínio, debaixo da escravidão do Império Romano. Então aquele rapaz ali endemoniado representava Israel, escravizado pela legião. Então Yahshua virou para ele e falou assim, falou pro demônio assim, Yahshua falou pro demônio assim, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Legião, Lucas capítulo 8, meu nome é Legião. Quando ele fala legião, o demônio fala legião, ele está se identificando com Roma, porque a palavra legião se originou em Roma. Por isso que existia a 10ª legião, como eu falei no vídeo anterior. A 10ª legião. Coloca o soldado correndo aí pra eles verem, o soldado correndo com os escudos. Eu gostei dessa parte, o soldado correndo com os escudos. Bota aí, a legião romana correndo aí. E nos escudos deles, dos romanos, o que os romanos traziam no seu escudo? Um porco desenhado. Era um porco desenhado, porque o símbolo dos romanos era o porco. Nas bandeiras deles era o porco. Tinha moeda que foi achada na época deles, era o porco. O porco era o animal predileto de Roma para fazer sacrifício. Já para os judeus, para os ialdinhos, era o cordeiro. Os judeus não comiam carne de porco. Então para que aquela criação de porco ali dos gadarenos? Para vender para Roma, para vender para os romanos. E aí o porco se identificou com Roma, porque o melhor animal para identificar com Roma era o porco, porque eles gostavam do porco, chegavam a adorar o porco, colocavam no escudo deles, entendeu? Fazer sacrifício era através de porco, você viu o Constantino fazendo aí. Então ele virou e falou, meu nome é Legião. Legião era a legião romana. Então o demônio se identificou com Roma, mostrando que os dois são um. E por que, Romilson, que está mostrando também? Porque está mostrando que a legião romana dominou Israel, estava escravizando Israel, as legiões romanas, os romanos. Então aquele cara endemoniado representava Israel escravizado pela legião romana. E Yahshua chegou lá para libertar Israel do Império Romano, mas Israel não aceitou ele. Aí o que Yahshua... É tanto que a hora que Yahshua mandou o demônio sair, o pessoal lá entendeu a mensagem, falou, nossa, chegou o cara aí, esse cara vai libertar. Ele mandou a legião sair, expulsou. E o que a legião romana falou lá? O que o demônio falou, o legião falou? Falou assim, ó, não nos mande para fora do território. Algumas traduções falam, não nos mande para fora do país. Por quê? Porque estava no país de Israel, a legião romana, dominando Israel. Tá entendendo a revelação do Eterno agora, irmão? Tô que o Eterno é tremendo. E aí ele virou e falou assim, ó, já que você vai mandar nós sair, filho do Altíssimo, manda nós para aqueles porcos lá. Por que pediu para entrar no porco? Porque o porco representa Roma. O porco representa Roma.
E aí Yahshua permitiu, já imaginou? Yahshua permitiu demônio entrar em porco. E Yahshua só permitiu para mostrar essa revelação para nós, essa profecia para nós no final dos tempos. O que eles iam fazer com o seu nome. Presta atenção. Aí Yahshua pode entrar. A legião romana entrou nos porcos e a legião de demônio, entrou nos porcos. O que a legião fez? A legião levou os porcos até o mar. E os porcos foram jogados no mar. Aí agora vem a revelação do Eterno. Você pega Apocalipse, capítulo 3, fala, viu uma besta que subia do mar. O Império Romano. Daniel, capítulo 7, fala dos impérios. Ali fala do Império Romano que surgiu do mar. Então no Apocalipse 3 fala, viu uma besta que surgiu do mar. Do mar. O mar representa povos, multidões, nações e línguas. Onde está isso, meus? Apocalipse 17 fala, viu uma mulher sentada sobre muitas águas. No versículo 15 fala assim, as águas são povos, multidões, nações e línguas. Meus, quem é a mulher que está sentada sobre muitos povos, nações e línguas? A igreja romana, a igreja católica. Ela domina sobre povos, nações, multidões e línguas. E ela está sobre o Império Romano. E aí ela está dizendo o quê? Que a legião, Roma, levou os porcos para o mar, para as multidões, nações e línguas. Levou Jesus, levou Jesus. Roma, a igreja romana, ela levou Jesus. Ela está sentada sobre uma besta cheia de nomes de blasfêmia. Ela leva esses nomes de blasfêmia para os povos, multidões, nações e línguas. Quer ficar escravo ainda da religião? Fique. Mas o Eterno agora está falando, não tá? O Eterno agora não está clareando a mensagem dele para nós? Então veja bem, irmãos. É fácil nós vermos hoje que o porco está ligado com Roma. Por exemplo, olha o time do Palmeiras aí hoje. O nome do time do Palmeiras antigamente era Palestra Itália. E você pode ver que o mascote deles é um porco. É um porco. Por quê? Porque eles buscou isso lá da Itália. A Itália está ligado com Roma. A Itália faz parte do Império Romano. Então, o time deles antigamente chamava Palestra Itália. E o mascote deles hoje é um porco. Quando eles vão jogar lá no estádio deles, eles falam assim, nós vamos jogar hoje no Chiqueirão. Lá no Chiqueirão vai ser o jogo hoje. Eu só estou te mostrando que eles buscou isso lá da Itália. É tanto que o time deles antigamente chamava Itália. Então o porco está ligado com a Itália, está ligado com Roma. Tá entendendo, irmãos? Então veja bem, irmãos. Sempre existiu vários deuses. E um dos deuses que quase não é falado aí no meio aí é o deus porco. Porque as pessoas veem falar muito aí em Zeus, Pseus, Astarote, Moloque. Vê falar nesses vários deuses, mas quase não se vê falar no deus porco. Sempre existiu esse deus lá em Roma, o deus porco. O nome dele era Mocus. Mocus significa porco, é o deus porco. Quando as pessoas morriam, as pessoas colocavam o porco junto com eles lá na sepultura deles, porque diz que no além eles iam levar a prosperidade junto com eles. Eles falavam que o porco representava também prosperidade. Então quando a pessoa morria, eles enterravam a pessoa juntamente com o porco, colocavam um porco lá na cova da pessoa. Só para você ter ideia, lá na França, existe uma cidade que foi edificada em homenagem a esse deus porco, a Mocus. Mocus está ligado também com o javali. Ali diz que tinha um homem caçando e quando ele matou o javali caiu em cima de uma fonte de água doce. E aí, nessa fonte, eles edificaram uma cidade em volta dessa fonte e edificaram uma cidade em homenagem a esse deus porco, a esse javali, a esse Mocus. Vou te mostrar a fonte aí com a cabeça do porco aí para você ver que está lá até hoje ainda. Então a França também faz parte do Império Romano. Só estou te mostrando que esse porco, esse deus porco, foi de lá, foi de Roma. Foi Roma que criou esse deus porco. Então existia sim o deus porco chamado Mocus. E hoje ele está sendo invocado pelos crentes. Por quê? Porque Jesus representa o deus porco de Roma. Irmãos, nós não aceitamos o sacrifício do porco porque as escrituras nos mostram que o que ia ser sacrificado por nós desde a fundação do mundo seria o cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 nos fala isso. Que quem seria sacrificado por nós desde a fundação do mundo seria o cordeiro. Quando começou isso, amigos? Lá no livro de Gênesis, a escritura nos mostra que o Eterno matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. O cordeiro ali simboliza Yahshua, o Mashiach. E aí lá na frente nós vemos Abraão, quando ele vai para fazer o sacrifício do seu filho, quando ele vai para descer o cutelo, o Eterno fala, pode parar, Abraão, porque eu providenciei para você um cordeiro. E ali apareceu um cordeiro, e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar
de Isaac. E aí lá na frente nós vemos Moisés. Moisés, ele sacrificou um cordeiro e passou o sangue do cordeiro nos umbrais dos portais. E eles foram protegidos do anjo da morte. Ali não foi passado o sangue de um porco não, meu irmão. Ali foi passado o sangue do cordeiro, Yahshua Mashiach. E aí lá no madeiro, Yahshua morre. E aí o apóstolo Shaul, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que o cordeiro foi sacrificado por nós. E Yahshua é o cordeiro que foi sacrificado por nós lá no madeiro. E aí você chega lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim: e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. Eles não venceram a Satanás, não foi por causa do sangue do porco, não. E eles, no plural, o filho varão, e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. E aí você chega no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, diz assim: viu 144 mil que traziam na sua testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. O nome do cordeiro e o nome do seu pai. Então só vai subir no primeiro arrebatamento quem aceitar o sacrifício do cordeiro e rejeitar o sacrifício do porco, porque não foi o porco que morreu por nós, foi Yahshua, o cordeiro. E nós só vamos vencer se nós crermos que o sangue de um cordeiro foi derramado por nós lá no madeiro, e não o sangue de um porco, porque o sangue de porco não purifica ninguém, mas o sangue do cordeiro nos lava de todo o pecado, entendeu, irmãos? Então veja bem, irmãos, no livro de Lucas diz assim: o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Essa mulher é a Igreja Católica. O fermento que ela tomou e misturou no meio da farinha, a farinha é o Evangelho. Esse fermento são as heresias, as falsas doutrinas e esses falsos nomes que ela criou. Então nós não queremos o fermento da Igreja Católica. E nós também não queremos o sacrifício do porco da Igreja Católica. Por quê, Romeus? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Saulo diz assim: purificai-vos do velho fermento, para que vocês possam ser uma massa nova, sem fermento. O apóstolo Saulo está dizendo assim: purificai-vos do velho fermento que aquela mulher colocou, a Igreja Católica, para que vocês sejam uma massa nova sem fermento. Então nós não queremos o fermento da Igreja Católica. E nós também não queremos o sacrifício do seu porco, Iesus. Por quê, Romeus? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: o Mashiach, o nosso cordeiro pascual, já foi sacrificado por nós. Nós não queremos o fermento da Igreja Católica e nem o sacrifício do seu porco, Iesus. Por quê, Romeus? Porque já foi sacrificado por nós o cordeiro pascual, Yahshua, o Mashiach. Então ela levou para todas as nações o porco. Agora uma coisa que eu quero trazer para você, para que você possa entender é o seguinte, irmãos. Eu vi, tem um cara aí no YouTube aí se descabelando aí, que a religião pegou rio. A hora que ele viu a bomba, a hora que ele viu o tamanho da revelação, ele... Ai, tá pregando contra o nome de Jesus. Mas aí o que acontece? Veja bem, irmãos. A abominação do capítulo 8, versículo 9, não tem nada a ver com a abominação do capítulo 12 ali, não tem nada a ver com aquela abominação que está lá no livro de Lucas, fala que o anticristo vai colocar a abominação dentro do templo no final dos tempos. A abominação do final dos tempos é a imagem do anticristo sendo colocada lá dentro do templo em Jerusalém. Essa abominação aqui é o porco colocado no lugar do sacrifício do cordeiro. Não confunda essas duas abominações. É tanto que a palavra abominação no capítulo 8, versículo 13, que é a mesma abominação para porco que está registrada lá no livro de Levítico, capítulo 11, e Isaías, capítulo 65, ali onde fala do povo comendo carne de porco, que é abominação. Então não confunda essas duas abominações. E quando o anjo dá a interpretação aqui, eu quero trazer você aqui agora. O anjo, ele começa a falar dos reinos que vai surgir, depois ele pula essa questão do sacrifício, ele não entra nela não. O anjo Gabriel, quando ele vai dar a interpretação para Daniel ali, ele não interpreta, ele não dá a interpretação do sacrifício sendo tirado. Você pode ver que ele não fala nisso. No capítulo 8, versículo 15 em diante, ele vai dar a interpretação. Ele não fala do sacrifício sendo tirado, não. Ele já pula lá para o final dos tempos. Por quê? Porque Roma vai ficar até o final dos tempos. Então por isso que aqui não está falando de Antíoco Epifânio, está falando de Roma. Antíoco Epifânio já era. Aí ele já dá um pulo lá para frente e começa a falar do anticristo. Olha o versículo 23, o que ele fala, 8, 23. E no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, estou falando do anticristo, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo do Altíssimo. Por suas habilidades perfídia, terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração, surpreendendo-os, destruirá a muitos, opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Aí já está falando que o anticristo vai ser destruído lá na guerra do Armagedon no final dos tempos. Então Gabriel, ele já dá um pulo, ele não fala do sacrifício, ele não interpreta o sacrifício, ele pula para frente, porque isso é revelação para nós. Nós temos que buscar a revelação, e o Eterno agora deu a revelação.
o sacrifício que foi tirado ali foi o sacrifício do cordeiro e colocado o sacrifício do porco. Então veja bem, irmãos, eu não poderia terminar esse vídeo sem te mostrar quem é que vai subir no arrebatamento. Apocalipse 14, versículo 1 diz assim: tive depois essa visão, eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Aqui fala dos 144.000 que estava sobre o monte Sião com um cordeiro. Eles não estavam lá com o porco, eles estavam lá com o cordeiro. Eles conhecem quem é o cordeiro do Eterno. O texto está dizendo, na testa deles estava escrito o seu nome e o nome do seu pai, Yahshua. Eles têm intimidade com o Eterno e com o seu Filho. Eles conhecem quem é o Criador do Universo, Yahweh. E conhecem também quem é o seu Filho, Yahshua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, eles vão subir no arrebatamento, os 144.000 aqui, que é a mesma igreja de Filadélfia. Eu mostrei lá que na igreja de Filadélfia está escrito o quê? Na testa do vencedor da igreja de Filadélfia, eu vou escrever na sua testa o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. O nome do pai, o nome do filho e o nome da cidade santa vai estar escrito na testa dos vencedores. Yahshalam. Yahshalam. Jesus não cabe aí não, meu irmão. Não adianta você tentar enfiar Jesus aí que não cabe, não. É 3 nomes em um só. E aqui está dizendo a mesma coisa. Lá a igreja de Filadélfia fala assim, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Ela vai ser arrebatada. Por que a igreja de Filadélfia vai ser arrebatada, amigos? Porque ela conhece quem é o pai e quem é o filho. Somente quem conhece quem é o pai e quem é o filho é que vai ser arrebatado. Somente quem conhece o nome de Ial e Yahshua. As denominações não vão subir, irmão. Pode tirar da sua cabeça. Quem está invocando porco, está invocando outro nome que não é o nome verdadeiro, não vai subir. Está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro nome, além daquele que o Eterno escolheu. O Eterno enviou um anjo do céu, presta atenção, isso é muito sério, enviou o anjo Gabriel, e falou, coloca o nome na criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yahshua significa Yah salvo, Yah é a salvação, o Eterno é a salvação. Esse nome é santo. O Eterno escolheu um nome santo e puro para colocar no seu filho. Colocou o próprio nome dele no seu filho, Yah. Yahshua é o nome do filho. Por isso que diz, todo joelho se dobrará e confessará que Yahshua é o rei para a glória do Pai. Por quê? Porque o nome que está acima de todo nome está nesse nome. Então todo joelho tem que dobrar diante desse nome. O nome que está acima de todo nome, Yah, está nesse nome, Yahshua. Por isso todo joelho tem que dobrar diante desse nome. Confessar que Yahshua é o rei. Se você tira o nome Yahshua e bota Jesus, ninguém vai ter que dobrar diante do nome Jesus não, meu irmão. E ninguém vai subir no arrebatamento invocando esse nome não. Só vai subir no arrebatamento quem conhece o nome do Eterno e o nome do seu filho, Yah e Yahshua. Vou te mostrar aqui agora, presta atenção aqui agora. Atos capítulo 15, versículo 13. Vou te mostrar aqui quem vai subir, só quem conhece o nome do Eterno. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo, irmãos, escutai-me, Simeão acaba de expor-nos como o Criador se dignou, desde o início, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. O Eterno falou, vou escolher dentre os gentios, no nosso meio, um povo dedicado ao seu nome. Yah. Agora, ao próximo versículo. Depois disso, voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi, o templo que foi arruinado. Eu não falei que a igreja está sendo restaurada? Aí, ó. Reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei. O templo está sendo reedificado, está sendo restaurado. Por quê? Porque nós agora conhecemos o nome do Eterno. A fim de que o resto dos homens procurem a Yah, assim como todas as nações sobre as quais meu nome foi invocado. Olha no rodapé da Jerusalém, que você vai ver falando lá, tradução literal, original. Sobre as quais meu nome foi invocado. Invocar o nome de Yah sobre um povo ou sobre um lugar é consagrá-lo a Yah. Tá entendendo, meu irmão? Aí quando você chega em Atos capítulo 20, olha o que diz aqui, ó. Atos 22. Para você ver que só vai subir quem conhece o nome
do Machia e o nome do Eterno. Atos 22 diz assim: e agora que espera? Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Lava os teus pecados, invocando o seu nome. Lá atrás diz assim: eu quero separar um povo sobre os quais o meu nome foi invocado sobre eles. Aonde? No batismo. Quando você foi batizado, foi invocado sobre você o nome de Iau e Iauxa. E aí aqui agora está dizendo: e agora, quem espera? Recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Como é que eu vou limpar os meus pecados? Invocando o nome santo de Iauxa. Quando eu invoco o nome Iauxa, o templo está sendo lavado, o templo do Eterno está sendo lavado. Aí o que a Igreja Católica fez? Ela procurou o animal mais impuro que existe na terra, o mais sujo. O mais limpo é o cordeiro. Iauxa representa o cordeiro. Ela procurou o animal mais imundo, que mais lamaceia no meio da lama, lá que mais sujo, chamado porco, e pôs nele para a igreja invocar. Então a igreja ela não está sendo purificada invocando esse nome. Qual a igreja que está sendo purificada, meus? A igreja que está invocando o nome de Iauxa. Qual a igreja que está sendo purificada dos seus pecados, está se lavando dos pecados? Aqui. E agora, quem espera? Recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Atos 22, versículo 16. Se você invoca Jesus, você está lameando. É como Pedro fala lá na carta dele: a porca voltou a lamear no lamaçal. A porca voltou a sujar novamente. Tá entendendo por que eles escolheu esse nome? Por que eles escolheu esse nome? Porque o nome representa um porco. Um porco. O nome Jesus significa isto é um porco. Foi feito de propósito para a igreja lamear-se com esse nome. Então quem vai subir, Romilson? Os 144 mil. Por quê? Porque eles conhecem, na sua testa está o nome do Pai, na sua fronte, e o nome do Filho. Eles conhecem o Cordeiro. Aqui ainda fala o Cordeiro. Na sua testa está o nome do Cordeiro. Viu o Cordeiro em pé. Não é o porco, não. Viu o Cordeiro em pé com 144 mil. Que traziam na fronte o seu nome e o nome de seu Pai. Apocalipse 3, a igreja de Filadélfia. Vocês não negaram o meu nome. Então não nega o nome Iauxa não, meu irmão. Não nega o nome Iau não. Senão você não vai fazer parte desse grupo que vai subir. Então as denominações, não vai subir ninguém, irmão. Não vai subir nenhum das denominações. O Eterno ele tem um princípio, ele é santo. Por isso que não pode trocar o nome. Ninguém pode pôr outro fundamento, outro nome. Não façam isso, não aceitem outro nome, porque não vai subir no arrebatamento. Tá entendendo? Aí o texto continua dizendo. Ó, eles são virgens, não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui são denominações evangélicas, igrejas infiéis, que foram após outro. Acerta o primeiro vídeo lá, para você entender a primeira parte. Eles são virgens, não se contaminaram com mulheres, não se contaminou com as denominações, porque 144 mil que é formado de homens e mulheres, são virgens. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Vou ler de novo para você, eu li na primeira parte, olha aqui, ó. Os 144 mil foram resgatados, são íntegros e fiéis. Rejeitaram a idolatria. Rejeitou esse ídolo da Igreja Católica, o Deus porco. Rejeitou a trindade que veio da Igreja Católica. E podem ser noivos do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9 e 2 Coríntios 11, versículo 2, onde fala que a igreja virgem que vai casar com o Cordeiro. Só que aqui está dizendo que são íntegros, rejeitaram a idolatria e agora podem ser a esposa do Cordeiro. Tá entendendo, irmão? São virgens. Aí diz, na sua boca não se achou mentira. Na sua boca não se achou mentira. Sabe como é que está essa traduçãozinha aqui no rodapé? Fala assim, eles não invocaram o nome dos ídolos. Aqui, ó. Não se achou mentira na sua boca. Não invocam os falsos deuses. Tá vendo aí? No Antigo Testamento designa frequentemente com o termo mentira. Eles não invocam os deuses de Roma da Igreja Católica. E aí quando você chega no versículo 6 aqui, ó, olha o que diz. Depois que os 144 mil é arrebatado, o que vai acontecer depois que os 144 mil for arrebatado? Depois que a igreja de Filadélfia foi embora, que ela está dando testemunho do nome verdadeiro, ela está pregando o nome verdadeiro. Porque ela é testemunha de Iauxa, ela vai ser tirada, ela está pregando o nome verdadeiro e está se lavando desse nome. Ó, vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. Um anjo, a palavra anjo significa mensageiro, cortou o céu de fora a fora para anunciar o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Vai pregar para todos os povos. E dizia em alta voz,
tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus e a terra. A primeira mensagem que esse mensageiro vai trazer, que vai alcançar o mundo inteiro, que eu acredito que ainda vai ser pelo meio da internet, ele vai dizer assim, ó, o povo que invocava Iau e Iauxa subiu, foram arrebatados. Ele estava pregando o nome verdadeiro. E eles também vão pregar o evangelho eterno. Vamos ver o que é eterno? Sem mudança. Eterno significa que não sofreu mutação, não sofreu mudança. É o evangelho original, sem fermento. E eles vão dizer, adorai aquele. As denominações ensinam, adorai aqueles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já ensinei nos meus vídeos que o Pai é o único que é digno de ser adorado e que deve ser adorado. Por isso que o Filho falou, somente a Iau adorarás e só a ele prestarás culto. Olha o anjo que pregando aqui, ó, o mensageiro. Adorai aquele, não é aqueles não, porque foi aquele que fez os céus e a terra, o Iau dos exércitos. Ele fez por intermédio do seu filho, mas foi Iau que fez. E aí está dizendo o quê, Ramos? Adorar aquele que fez os céus e a terra e tributar-lhe glória, adoração. Aí o segundo anjo veio voando, cortando o céu e pregando também, dizendo assim, caiu a grande Babilônia, que tem dado do vinho da sua prostituição, que tem embriagado os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Agora vai cair a Igreja Católica, todas as denominações evangélicas, esse sistema babilônico de religião, de engano, vai cair tudo. Vai cair tudo, porque agora vai ser pregado o evangelho original, vai ser pregado Iau, Iauxa, não vai ser pregado Trindade, esse paganismo, vai cair tudo. Aí a Babilônia vai cair de vez, ninguém vai defender placa nenhuma mais, vai cair tudo. Aí o terceiro anjo passou pregando para toda tribo, povos e nações, dizendo, ai daquele que adorar a besta e receber a sua imagem, ele vai sofrer o tormento eterno. Não recebam a marca da besta, ainda vai dar mais uma chance o eterno, pregando em toda a terra o verdadeiro evangelho. Então, meu irmão, eu espero que você entendeu essa mensagem. Só vai subir aqueles que conhecem o nome verdadeiro de Iau e Iauxa. Só quem conhece esses nomes é que vão subir no primeiro arrebatamento. Quem não conhece vai ficar tudo para trás. Todos que estão invocando o ídolo Esos, Jesus das denominações, vai ficar, não vai subir. Não adianta. Eu tenho que falar a verdade para vocês. E eu estou passando para vocês que é a mensagem do Eterno, irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno, irmãos. Que o Eterno esteja iluminando o coração de vocês para que vocês estejam se fortalecendo cada dia mais. Porque o arrebatamento está chegando aí, irmão. Tudo indica. Fica na graça e na paz do Eterno.